pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão percebendo, né, hoje o nosso podcast aqui do Coders está diferente, é um podcast especial do Dia das Mulheres, é por isso que vocês vão ter 3 diferentes hosts, além das convidadas. Nossa convidada é a Alana. Boa noite, pessoal, prazer estar aqui hoje, agradeço muito o convite. E junto comigo, a Alessia. Boa noite, eu tô aqui mais uma vez, espero que seja legal. E a Aninha também. Olá, pessoal. Olá, again. E vamos lá. Um pouco nervosa. Hoje a gente veio ensinar como é que a gente vai programar como garota, né, gente? Como é que a gente faz? É isso. Isso aí. Para vocês sentirem um pouco nos bastidores, a Alana já falou que a gente vai trazer assuntos polêmicos, tá bom? Então, já fiquem por aí. E vai ser que hoje o podcast promete. Bom, pessoal, vamos começar agora pelos lembretes, né? Então, quem ainda não segue o Coders aqui na Twitch, aproveitem para seguir. Sigam também no YouTube, no Instagram, para acompanhar a agenda aí dos meninos, né? Tem os podcasters, tem o Coder Academy. E se é Amazon Prime, né, aproveitem também para assinar o canal. Então, pessoal, para começar, né, então vamos para o único quadro aqui do canal, que é a Alana por Alana. Então, Alana, fica à vontade, o espaço é seu, pode começar. Assim, é meio... Você falar de você mesmo é meio esquisito, mas talvez eu conte uma história aqui muito comum, acho que para todas as moças que aqui estão. Então, eu sou a Alana, eu sou muitas coisas. Então, eu sou desde engenheira de machine learning, a professora, a empreendedora, a cientista. Então, eu tenho muitas facetas na minha vida. Então, eu estou aqui como Alana mais pessoal, né? Porque a gente vai bater um papo. E, assim, durante a minha carreira, eu passei por alguns desafios e, assim, a ideia hoje é a gente fazer uma troca e conversar sobre isso. Então, de cara, já dizer que minha pretensão da vida, primeiro, nunca foi, no começo, vir para a área de computação. Então, isso aconteceu por acaso do destino, e ainda bem que o acaso me levou para a computação, porque eu me encontrei nessa área. E a computação, assim, é uma área que eu sou muito grata, porque, assim, ela me proporcionou coisas que talvez se eu tivesse ido por outro caminho, um caminho mais fácil ou mais apropriado para as mulheres, que é o que se espera de mulheres, eu talvez não tivesse vivido algumas coisas que eu já vivi na minha carreira. Então, eu sou muito grata por essa área. Mas eu acredito que, acho que a maioria de vocês que estão aqui tem esse mesmo sentimento. Não sei se isso é verdade. Mas, assim, já tive algumas experiências na minha vida, então, já morei fora do Brasil, então, deixa eu falar um pouquinho da minha formação, né? Eu sou formada em Sistemas para a Internet, pelo IFPB, depois eu fiz mestrado na UFPB, em Modelos de Decisão, que é um programa da estatística, depois eu fiz doutorado na UFCG, em Computação, e desde da minha graduação, eu sempre trabalhei com inteligência artificial. Então, mas na graduação eu trabalhava a partir de jogos computacionais, então não tinha nada a ver, mas eu trabalhei um tempo com jogos 3D, desenvolvimento de games e etc., que também era uma área que eu via poucas mulheres. Depois eu fui para a parte de modelos de tomada de decisão, que ainda continuei na linha de jogos, mas mais voltado para IA e sistemas reativos. E no doutorado eu fui para a parte mais pura de inteligência artificial e trabalhei com modelos avaliativos. E no doutorado eu tive a oportunidade de morar fora, eu fui para a Alemanha, morei 1 ano lá, e fiz parte da minha pesquisa lá também, e foi nessa época que acabou a minha síndrome da impostora, porque a gente como mulher, não sei se vocês sentem isso, meninas. Nossa, total. Não é? A gente total. Fica tentando se provar, então a gente sempre tem que ser mais, a gente não pode ser boa, a gente tem que ser a melhor. Então, se a gente entra numa turma de graduação, a gente tem que se destacar, sempre esperam muito da gente. Então, quando eu cheguei lá fora, que eu fiz, caramba, eu estou aqui fora, eu publico como pessoal aqui, eu estou me comunicando legal, as pessoas elogiam o que eu estou fazendo, por que eu fico com essa insegurança? Não é para ter. E aí eu precisei passar, acho que um bom tempo da minha carreira para, sei lá, eu vou dizer a minha idade. Na época eu tinha 27 anos, eu com 27 anos lá, eu ter esse sentimento. Então, quanto tempo eu não perdi da minha vida
alimentando, às vezes, coisas que não eram muito legais. Então, eu acho que a gente, como mulher, passa por isso. Vocês têm esse mesmo sentimento, pessoal? Vocês já tiveram síndrome do impostor na carreira de vocês? Eu acho que hoje menos, né? Mas eu acredito que, não sei, talvez faça parte de um processo aí de construção de carreira, né? E às vezes a gente fica naquele limiar, né? Até que ponto a gente realmente não domina um tema, ou até que ponto é a gente se sabotando, né? Em relação a toda uma pressão social, profissional, né? De achar que você sempre tem que ser o melhor, você tem sempre que se destacar, ou deixar claro para todo mundo que você tem aquele conhecimento. Então, eu senti isso um pouco, assim, mas acho que mais no início da carreira. E as meninas? E você, Ana? E você, Alessia? Eu acho que sim. Eu acho que a gente vive isso todos os dias. A gente precisa estar provando valor, né? O tempo todo. E a gente se acostumou a ser cobrada por isso, né? Então, se a gente entra numa turma na faculdade, como a Alana falou, no trabalho, e tem muito homem, principalmente, que a gente se sente na obrigação de se destacar para poder você se igualar, né? Parece que para você ser igual, você precisa ser mais. Para você está sentindo essa cobrança maior. E aí é muito difícil, não é fácil, não. A gente se sente muito pressionada, eu acho que isso é a vida toda. A vida toda eu tive essa sensação e continuo tendo. Ainda não cheguei nesse nível de dar uma rachada, não. Tô querendo esse trabalho, inclusive, aqui como psicóloga, né? Ela foi daquela me ouvindo aqui. Sim. Pra ver se ela ajuda nisso. Eu sinto que é um exercício contínuo, né? Sim, eu ia dizer, eu também sou formada em sistema para internet, Alana. Só que eu acho que foi bem depois de ti. Mas, sim, até hoje, tipo, eu envelheço, penso sempre que amadureci, mas eu acho que sempre aquilo não sai, esse sentimento não é muito, não deixa a gente. Sim, hoje eu moro em outro país, moro em Portugal, e já mudei muito, já amadureci muito, mas ainda sofro um pouco. E às vezes quando eu penso que eu tô tendo esse sentimento, eu falo, não, calma, eu estudo para isso, eu faço muita coisa para não ter esse sentimento. Eu mesma tento me acalmar, né? Ser a minha psicóloga hoje em dia. O que eu acho mais maluco nisso tudo é porque a gente tá aqui, uma conversa rápida, 4 pessoas. Eu, no caso, só conheci a Alessia, né? A gente tem uma proximidade por causa de trabalho, mas vocês duas eu estou conhecendo hoje, que bom. Mas se você conversa com qualquer mulher da área, o horroroso que é essa mesma conversa. É esse mesmo sentimento. É o mesmo, né? E o pior é que, às vezes, as pessoas que estão no nosso entorno não sabem o quão sabotador para uma carreira isso é. O quão difícil é, porque às vezes a gente somos mulheres, estamos num dia emblemático, dominamos aqui o podcast do pessoal, pode ser que fiquemos, não sei. Então, não sei, é um golpe, talvez. Então, nesse sentido, a gente normalmente fala sobre isso, mas as pessoas às vezes acham que é exagero. Às vezes acham que é reclamação demais, às vezes acham que é dramatização. É mimimi, eu não queria usar esse termo, né? Mas é o mimimi, que a gente está exagerando. Mas imagina se isso fosse para qualquer pessoa, tirando a questão de gênero. Se qualquer pessoa começasse a trabalhar e ao longo de toda a sua carreira, você tivesse outras pessoas sempre dizendo, você não pode isso, você não é tão bom, não mostra isso que não está legal, isso não vai dar certo, ou você não merece ganhar esse salário, não pede um aumento não vão te dar. Então, imagina você escutar isso sua carreira inteira. E essa historinha que eu estou contando aqui é o que toda mulher normalmente vive. E às vezes é por uma questão, tem que ter uma cabeça boa, mas às vezes não é isso, às vezes é uma questão cultural, às vezes é uma questão muito mais séria, que não é, às vezes, do dia para a noite que isso vai mudar, infelizmente, mas é uma mudança de cultura que a gente espera, né? E o pior, é em qualquer parte do mundo. A Ana Paula está vendo, a Ana Paula está do outro lado do mundo, está em Portugal. Eu já fui para a Alemanha, quem já trabalhou fora, a gente não vê diferença. É a mesma coisa, são as mesmas questões. Em países que você julga, eu estou aqui, eu pensei que isso era mais evoluído, e não é. Que você acha que talvez teria mais espaço, e não tem. São as mesmas questões. E por que essas questões continuam, né? Então, aí é que fica
indignação, né? Que a gente tem que fazer alguma coisa. Então, pequenas ações, tomar um podcast, depois, dominar o mundo. Eu sou um pouco ambiciosa, gente, vocês estão vendo, né? Você acha que aumentar a representatividade seria um caminho, por exemplo, nos espaços de tecnologia, né? Porque isso que você trouxe um pouco. Talvez a minha vivência seja um pouco diferente, porque eu fiz um curso onde praticamente quase que 100% da turma era composta por mulheres. Então, a gente era o status quo ali. Uhum. E também... Qual era o seu curso, Gabriele? Psicologia. Certo. E aí, né, seguir uma carreira onde é uma expectativa que esteja, né, quando você pensa psicóloga, né, RH, né, gestão de pessoas, são carreiras que a grande maioria tem mulheres ali. Então, para mim, sempre teve uma representatividade, assim, de grandes mulheres que me inspiraram, né, de pessoas que atingiram coisas, né, que eu queria, né, atingir na minha carreira quando eu comecei. Então, eu tinha algumas idealizações ali, algumas figuras que, para mim, representatividade foi super importante. Aí eu tive um choque disso quando eu fui para a TI, né? Que é completamente oposto. E aí, de repente, só tinha homens. Exato. E aí eu senti isso, mas talvez não tanto quanto o lugar de vocês, principalmente a Ana, a Alana, a Alessia, né, que tem uma carreira de liderança dentro da área de tecnologia, também num espaço que não é muito convencional. Como é que é isso para vocês, né, sem tanto espaço de representatividade? Até, Gabi, esse assunto... Pode ir, Alessia. Não, era só porque, assim, eu me lembrei que a gente fez uma live, eu participei de uma live a convite de Alana e de Aline, inclusive, e foi justamente um dos temas abordados, né? A gente falou sobre isso, sobre representatividade. E eu fiquei muito triste quando me perguntaram se eu tinha alguém que eu já tinha trabalhado, que eu podia usar como exemplo. E aí, falando assim, na área de tecnologia. E eu não me lembrei de ninguém, porque não tinha praticamente nenhuma mulher, e principalmente assim, na posição que eu estou hoje, de liderança, como você falou, de lideranças mais na área, mais voltadas para a tecnologia. Então é muito difícil estar numa situação como essa. E mudou muito essa de ver mulheres mais no time técnico. No início da minha carreira eu tive Gabi, que foi um exemplo, mas não era da tecnologia, né? Gabi, como ela falou, ela era, na época, RH e também foi gerente na área de relacionamento, mas não era uma pessoa técnica, como a gente fala, né? E hoje no meu atual trabalho, que a gente recebeu a presença de Alana e de Aline, foi um choque, foi muito engraçado. Eu, que já estou no mercado há um tempão, eu tive a sensação... Sério? Que massa! Vai ter duas meninas que vão, tipo, elas duas, e eu fiz aquele questionamento, viu? Machista, de tipo, será? Não falei, obviamente, mas eu pensei na hora, é meio que involuntário, a gente se acostuma a fazer isso. E eu falei, sério e tal, e como é que é? E aí eu fui buscar, e assim, a primeira oportunidade que eu tive de conversar com as meninas, e eu fiquei encantada. E não foi só eu. Todas as meninas sentiram aquela sensação, ai, que massa, né? Ter duas mulheres ali trabalhando como técnico, e que massa que você está sendo representada. Agora sim, e não tem quase nenhuma mulher. Então, entrou estagiária lá na empresa, vários estagiários alunos delas duas. E aí foi muito incrível, porque eles falavam disso o tempo todo, que elas eram inspiração para eles, que elas deram muita força em pessoas que mudaram de área e tal. E eu fiquei, caramba, que massa, eu queria ter tido isso na minha época, mas eu não me lembro nem de ter tido uma professora na faculdade, que eu fiz gestão da tecnologia, que fosse mulher. Eu não me lembro. Se teve, foi tão pouco que eu nem lembro. Vê só, que loucura. Então, é uma pena que isso seja a nossa realidade, mas eu espero e eu acho que a tendência agora é mudar. E só complementando, eu acho que assim, a gente tem que incentivar essa entrada das mulheres na área de tecnologia, porque hoje a gente pode, né? Hoje não existe mais um impedimento, não real. Se você quiser, você vai estudar, né? A gente sabe que tem as dificuldades, vai ter as questões, os obstáculos que a gente tem como mulher em vários lugares, em várias situações, mas a gente já tem essa porta mais aberta e essa possibilidade, então, assim, a gente tem que continuar incentivando cada vez mais, e a gente fica muito feliz quando vê meninas entrando na área de tecnologia e se destacando, principalmente, né? Exato. O que a Alessia falou, eu acho que foi num ponto muito delicado, que é
essa distinção que a gente tem da proporcionalidade de homens e mulheres nas empresas, nas universidades, isso gera uma conversa muito de um sentimento de não pertencimento nas meninas. Então, eu estava me preparando para essa conversa aqui, aí eu fui olhar uns dados, por exemplo, e a gente às vezes se depara com números que assim, são meio que assustadores. Por exemplo, 41% das meninas que começam o curso de TI, ou se formam ou não se formam, desistem da área por completo. Nossa. Por que razão? Das que começam, as que ingressam no curso, 75% das meninas, eu acho que isso aqui é um dado brasileiro, 75%, não, é mundial, 75% das meninas que começam o curso, elas tendem a desistir no primeiro ano. Então, a gente às vezes vê turmas que começam com muitas mulheres, chega na metade para o final, você vê que tem só 2, 3. Eu me formei, minha turma no IF ela era lotada, tinha 3 meninas. Era bombando, todo mundo, nossa, também, que turma cheia. E era achando massa. As nossas turmas que eu dou aula no Uniesp. As nossas turmas do Uniesp, tem turma que tem 5, tem turma que começa com 6 meninas. E aí a nossa luta é para que essas meninas não saiam. E como é que elas não saem? Elas têm que encontrar os iguais para conversar, para ver que, eu tô com dificuldade, mas fulana também teve, é normal, e hoje ela é a cara. Assim, porque a gente pensar em nível de empresa é um questionamento sério que a gente tem que ter e tem que acontecer, concordo com o que Gabriele falou. A gente precisa, de fato, ter empresas mais plurais, não é só por questão de, vamos ser bonzinho, colocar mais mulheres. Isso é decisão estratégica. Um produto que tem uma visão plural durante a construção e desenvolvimento é um produto melhor. Não é um produto feito com muito viés, ele tem uma visão mais ampla, ele tem uma visão mais complexa. Então, isso não é bondade, isso é uma visão de negócio. E só que as mulheres não chegam nas empresas. Não é só você dizer, faz um programa aí, capacita a mulher e manda para cá. Que qualidade de profissional é esse? Que não tem base matemática, que não tem base em nenhuma linguagem de programação, você dá um treino de 1 mês e quer que essa pessoa tenha um desempenho legal. Não é assim. E isso piora se eu estiver falando de mulheres negras. Claro que não é meu lugar de fala de comentar sobre mulheres negras, mas é um dado que também a gente tem que destacar. Piora muito mais se você é uma menina negra. E aí, o que eu posso fazer, por exemplo, Alana? Eu acho que ações individuais têm um impacto. Eu não percebo isso hoje, mas eu tento pensar que eu estou fazendo a diferença em algum lugar. Então, por exemplo, eu sei, a Alessia, ela pode não ter lembrado no primeiro momento de mulheres como referências, né? Referências naquele momento. E eu achei ótimo que ela não lembrou, porque a gente provocou ela naquele dia. Tem certeza, Alessia? Vamos lá, que tá aí. E aí ela ficou, não estou lembrando e não sei o quê. Mas assim, a gente tem que se provocar um pouco, porque às vezes essas mulheres são esquecidas na história, apagadas. Então, sim, se a gente assiste aquele filme, por exemplo, das astronautas da NASA, que tem um filme que comenta Estrelas a história sobre ela. Estrelas Além do Tempo. Ali é um exemplo clássico, aquelas mulheres foram apagadas depois de não sei quantos anos, numa premiação que iam numa premiação não, numa celebração que ia fazer não sei quantos anos do lançamento do foguete, não iam destacar aquelas mulheres. Foi uma pesquisadora que fez, gente, e não sei quem, cadê a cientista? Que ela sabia que tinha uma cientista que tinha trabalhado, e aí ela começou a procurar, ela viu que não era só uma. Era um grupo de mulheres que fazia parte daquele projeto e foi atrás e queriam reconhecimento. Então, as mulheres eram senhorinhas e conseguiu um reconhecimento super tardio de um feito enorme para todo mundo, né? Porque muitas coisas adviram daquelas pesquisas especificamente. Então, isso tem muita mulher esquecida na história. Tem muita mulher que colocou o nome de homem para ter algum reconhecimento. Então, a gente, como indivíduo, o que a gente pode fazer? Eu sempre digo às minhas alunas, às minhas amigas da área, a gente não pode replicar as coisas ruins que a gente vivenciou. Por exemplo, quem aqui não lembra de um professor ruim ou de um chefe super incompetente? E aí, quando você chega no status da liderança ou de ser o professor, de ser aquele chefe, tem gente que vai se vingar, que vai replicar tudo, reproduzir os comportamentos. Exato, a gente não pode ter essa visão. Então, eu quero melhorar. Eu quero que as pessoas que venham depois de mim, elas tenham
uma visão um pouco melhor do que eu não tive, do que eu gostaria de ter tido. E isso eu sinto alguns resultados. Por exemplo, no IESP a gente montou um grupo, eu amo comunidade feminina de tecnologia, participo de umas 4. E aí no IESP a gente montou um grupo para as meninas de lá, porque elas também a gente sentia muita falta de referências dessas meninas, delas não se enxergarem na área, das pessoas falarem um pouco assim, não sirvo para aqui, acho que eu vou fazer saúde, e mudava para saúde. E a gente, não, fique! E aí a gente montou um grupo chamado Turmalinas Tech, que é o grupo que eu e a Aline é minha irmã, para quem eu estou falando muito aqui, como se conhecesse, a Aline é minha irmã gêmea, que também é da área, tá, gente? E aí a gente montou esse grupo, que basicamente o que a gente faz, a gente tem algumas atividades, claro, de pesquisa, de extensão e etc., mas basicamente a maior parte das nossas atividades é escuta. A gente criou um grupo, que a gente junta essas meninas e a gente conversa. E isso tem um impacto, gente, que vocês não têm ideia. A gente compartilha coisa de estágio, a gente compartilha curso, a gente conversa como é que está o semestre, a gente pergunta coisas do dia a dia, a gente fala de Big Brother, sai tudo no grupo. Então, assim, é só um ambiente que elas falam, que elas têm espaço para falar e elas sabem que elas podem falar. Então, uma fala que está com dificuldade em alguma coisa, a outra ajuda. E, às vezes, essa pequena ação reflete em algumas outras coisas. Por exemplo, muitas meninas não estão desistindo do curso, elas usam a gente como, eu vi a senhora programando, eu acho que dá, se a senhora conseguiu, eu acho que eu também consigo, vamos esforçar, e aí usam isso como... É muito, muito bacana, nossa. Uma replicação. Eu me arrepio escutando essas coisas. Essa semana também eu tive uma aluna, porque eu fui professora substituta no IFPB até março desse ano, eu tinha uma aluna que ia desistir do curso, e aí eu também, quando comecei, tem algumas professoras lá, mas aí eu sou eu gosto de provocar as meninas, eu chamo elas pelos nomes, eu boto elas para falar na turma, porque eu gosto que elas se mostrem. Se desafiem, então, sim. Exato, fala em público, se vende. Uhum. Então, tem umas que ficam no começo, professora, a senhora fica expondo a gente, não, quero que você fale. A gente já foi calada demais, fale. E aí, uma aluna minha essa semana apareceu na revista Exame, me mandou uma publicação do lado da cara de Luísa. Aí vou dizer, Diná, um beijo, Diná, se você estiver ouvindo. E aí ela apareceu lá na revista Exame e ficou toda feliz. Eu, tá vendo aí, Diná? Que chique, que maravilhoso. E ela, professora, não sei o quê, e toda feliz. Mas eu, no caso, eu me coloco, eu ganho muito mais do que ela acha que ela está ganhando, né? Então, eu fico muito mais orgulhosa do que ela numa situação como essa. Então, isso acontece. Então, a gente tem que ser bons modelos para os outros também. Então, quando uma mulher vem, traga outras tantas com você. Então, tente ser esse bom exemplo para trazer essas garotas com a gente também. Sim. Eu queria lembrar... Eu ouvi o que a Alessia disse, e eu não sei se é porque faz muito pouco tempo que eu saí da faculdade, mas eu lembro de muitas mulheres, eu não sei se eu lembro mais porque eram poucas, mas tipo, eu lembro, eu não sei se você conhece, Alana, mas eu fiz estágio no NTI, em testes, na carreira de teste, que eu comecei como QA, hoje eu sou developer, e trabalhei, a minha líder era a Anne Caroline, e quando eu fui para a Neus, quando eu estou lá em João Pessoa, era a Selene, vocês conhecem, a Gabi e a Alessia, e lá no NTI tinha uma só developer, eu acho, tipo um monte de homens, né? E tinha a Jaqueline, e eu sempre... comigo. Pronto, eu não sei da carreira de Jaqueline, mas agora que eu sou desenvolvedora, eu tenho mais interesse. Eu queria perguntar para ela como é que foi também a carreira. E também, por exemplo, eu vejo muita, acho que você deve saber, deve perceber, todo mundo deve perceber, a gente tem muito pouco líderes mulheres em qualquer lugar que a gente vá, e a gente também, tipo, até eu até fico surpresa quando eu vejo assim, poxa, a mulher tal é dona da empresa tal, e isso, aquilo, nossa, caramba. E eu já pensei comigo, eu quero ser diretora de uma empresa só para que outras pessoas, outras meninas também possam se espelhar, tipo, totalmente você está dizendo, a gente tem que servir de exemplo
para todo mundo, tipo, qualquer coisinha, qualquer evento que tem, assim, de mulheres, eu quero participar, eu quero estar presente, eu chamo as minhas amigas, eu divulgo em todos os cantos, só para ter muito mesmo, porque eu acho que isso é o mais importante, é a representatividade. Exatamente. E aí uma questão também que é bom levantar é porque também às vezes as empresas acham que vamos fazer um time mais misto e acham que é só encher a empresa de mulher e está tudo bem. Que é diverso, sim. Só que às vezes eles esquecem que e as mulheres que já estão na empresa, elas têm um plano de carreira dentro da sua empresa ou elas são penalizadas porque um dia elas podem ser mães? Eu não vou deixar fulana como chefe, não, porque fulana pode ficar grávida e ficar 9 meses em casa. Eu vou fazer isso nada, 6 meses em casa, né? Vou fazer isso nada. Então, será que sua empresa ela só está preocupada em criar um equilíbrio? Isso é um equilíbrio de fachada, você tem que dar oportunidades iguais em tudo. Em lideranças, em possibilidade de pleitear uma chefia. Então, existe, por exemplo, a outra questão que é importante comentar é que muita gente diz, eu vejo dados falando, por exemplo, que mulheres ganham menos que os homens. Nunca conheci nenhuma mulher que ganhe menos do que homem. Só que, por exemplo, aqui, quem não vou falar mal de nenhuma empresa, etc, mas, por exemplo, quem em alguma experiência sua sabe quanto o seu colega que faz a mesma função que você ganha? Os salários não são abertos. Exatamente. Primeiro ponto. Então, ninguém fala sobre salário. Isso não é só aqui, isso é uma questão de Google também. Vai ver por isso, né? Ninguém abre isso. Eu tenho... Desculpa, Alana. Não, é só para completar. Aí o último ponto, só para você continuar, viu, Gabriele, que tem a ver. E aí, outra questão outra coisa que dificulta é porque, por exemplo, uma mulher, para ela pleitear um aumento, ela nunca acha que é suficiente. Ela, eu vou tentar, por exemplo, eu estou numa entrevista de emprego, eu disse, seu salário é 3 mil reais. Aí ela vai fazer, eu aceito 3 mil. Ela nem negocia. Quando é um homem, provavelmente ele vai fazer, não é para ser 3.500, não? 3.400, 3.200, a gente se conforma. Eu vou ganhar um emprego, já vai me pagar 3 mil, tá ótimo. Eu só estou sabendo 60% dos requisitos da empresa, então tá ótimo. Tem uns 40 que eu não sei. O homem diz, já estou sabendo 60, tá bom demais. É mais do que 50, então posso pedir um aumento. Não, bota 3.500. E consegue. Então, é nesse sentido que a gente nunca consegue ganhar igual os homens. Primeiro, porque a gente não sabe quanto os nossos colegas ganham. E segundo, que a gente não tem muitas vezes a segurança de pleitear nossos salários, de argumentar, não está suficiente, não, quero mais, vou fazer isso a mais, preciso de um aumento. Então, isso a gente também tem que trabalhar, e não é fácil. E aí a gente gira e cai de novo naquela questão que você trouxe muito bem, que é a síndrome do impostor, né? Sempre, né? E aí, só trazendo um pouco dos comentários aqui, pessoal, do chat, né? A Thaisa Mendes falou, estou aqui representando o IFPB como ex-aluna de Alana. Só eu sei a diferença que ela fez na minha vida acadêmica de forma positiva. Não é opinião única. Olha aí. Fofinha, elas são ótimas, elas são gentis. Seja bem-vinda, Thais, ao podcast aqui com a gente. O Daniel falando, isso mesmo, Aninha, vai fundo. Como diretora, né, a gente estava falando. O Lamounier falou, confesso que já ouvi esse papo de não contratar mulher por causa de gravidez. Terrível, né? Em 2021, a gente tendo que discutir, né, sobre contratar ou não mulheres que engravidam quando a gente devia estar, sei lá, olhando carros voadores. Daniel, tem várias, velho. Eu sou um defensor de falar sobre salários. E o Instagram, acho que recentemente divulgou uma pesquisa que elas fizeram... o Instagram 01, mas recentemente divulgou uma pesquisa que elas fizeram com salários em vários níveis de dev mobile. Legal, depois era bacana compartilhar aí qual foi o resultado. E aí, só complementando, né, eu tenho várias experiências negativas de empresas que a gente sabe que tem diferença, né, que tem gap salarial. E recentemente eu pude acompanhar uma experiência positiva, que é a empresa que eu trabalho, que resolveu ativamente acabar com o gender gap, né, como eles chamam, né, o gap de gênero salarial,
mundialmente, né? E isso é um dos objetivos da ONU, né? Então, do movimento ReForShe, das ODS, e, de novo, isso é algo também que ajuda a economia, né? Acho que traz você viver a diversidade, né? Então, o que acontece muitas vezes é que as mulheres começam, às vezes, com salários menores, e o salário anterior acaba definindo o salário futuro, né? Porque, normalmente, quando você faz negociações, né, você utiliza o salário anterior de base. Então, às vezes, se você não tem políticas assertivas para quebrar esse ciclo, né, é algo que acaba se perpetuando. Acho que foi um ponto super, super importante. Lá em cima, o pessoal perguntou, Alana, o que é que você faz para lidar com tua síndrome do impostor, né? Como é que você trabalhou isso? No caso, é como Gabriele disse, isso não é uma questão resolvida, acho que para nenhuma das mulheres maravilhosas que estão aqui hoje. Não é. Só que eu me policio muito sobre, assim, as minhas competências. Porque eu me esforço, eu estudei, eu tenho experiência. Então, por que eu crio, às vezes, essas inseguranças? Então, muitas delas são desmedidas. Não estou dizendo, eu vou me comparar com um super cientista lá da NASA, eu sou melhor do que ele. Não, não sou iludida, gente, não é esse o sentido. Mas é no sentido de, eu sei o meu lugar, eu sei que eu sei de alguma coisa, eu sei que eu tenho voz para falar, e eu sei que eu tenho espaços para falar também. Então, se, por exemplo, alguém tenta me calar, eu não me calo. Se eu não tenho espaço para falar, eu falo do mesmo jeito. Então, eu tento trabalhar diariamente essa questão de... não é um autoconvencimento, mas é de acabar essa história de falsa modéstia. Porque eu tenho que vender o que eu sei. Eu tenho que dizer o que eu sei. Porque se eu não comentar, se eu não falar, como é que as pessoas vão saber que eu sei determinado conceito, que eu estou dominando determinado tipo de tecnologia, se eu não aparecer no LinkedIn, se eu não tentar escrever um artigo no LinkedIn, como é que as pessoas vão ver o que eu estou estudando? Então, assim, são pequenas ações. Então, todo dia a gente tenta aparecer... vou dar os conselhos que eu dou para as minhas alunas, tá, gente? Tenta povoar seu LinkedIn, então, com cursos que você está fazendo, melhora a sua descrição, escreve alguma coisa sobre um tema que você está estudando, para você começar a ser vista. Depois, melhora seus repositórios, coloca lá no seu Git as coisas que você fez. Aí muita gente faz, professora, mas eu não tenho projeto, eu nunca trabalhei em empresa. E as disciplinas? E os seus estudos? Então, coloca isso nos seus repositórios para os recrutadores, para o pessoal que for lhe contratar, ver o que você está estudando também. Então, isso é importante. Então, a gente tem que montar meios das pessoas chegarem na gente. Então, não só existir offline. A gente está no mundo hiperconectado, né? Então, a gente também tem que saber usar as ferramentas que a gente tem, que podem ser muito nocivas, para os bons fins. E um bom fim é aparecer profissionalmente. Então, a gente pode melhorar isso. Então, é diário, gente, esse trabalho. Eu queria só complementar. Eu queria complementar o que a Alana está falando sobre essa questão do síndrome do impostor, que, assim, essa sensação de que quando você começa a deixar a modéstia de lado, né, a falsa modéstia, quando a gente é mulher, e eu sinto muito isso, tá? Porque eu não sou o perfil de mulher que se cala, eu nunca fui o perfil de mulher que guarda, mas se você está ali e a sua opinião ela precisa ser colocada naquele momento, coloque. Não tenha medo de falar. Sobretudo se você souber o que você está falando, porque é muito comum as mulheres terem medo, mesmo que elas saibam o que elas estão fazendo. Muitas vezes têm muito mais domínio do que os homens que estão ali naquela situação, mas elas se calam porque têm medo da pergunta, sabe? Da réplica ali. Mas aquela discussão, de gerar uma discussão e de não conseguir sustentar. E eu sempre tive esse perfil de sustentar a discussão. E eu sempre fui vista como a difícil. Eu até brinquei ontem, postei no Instagram uma coisa que eu vi no Twitter falando isso, que quantas vezes você foi dita como ela é muito difícil, você foi vista como ela é muito difícil, quando você é uma mulher que se posiciona, né? Então, é muito interessante isso, porque, assim, se eu sei o meu potencial e ele é testado todos os dias e eu demonstro valor no que eu faço, porque dentro da vida de empresa privada, principalmente,
a sua capacidade ela é medida em resultados. Pelo menos deveria ser assim, né? Então, se você está ali entregando resultado todos os dias, por que você vai ter medo, né, de se posicionar? E aí, se você sabe o que você está fazendo, se você sabe a sua capacidade, por que é tão difícil para a gente discutir, por exemplo, salários? E quando a gente faz isso, a mulher ela é vista como arrogante. Não sei se vocês passaram por isso, mas é assim, não, eu acho que eu preciso ganhar mais. Eu acho que isso aqui que vocês estão me pedindo não faz sentido para o que eu ganho hoje. E tudo bem, eu nunca fui a pessoa de fazer o feijão com arroz. Eu fui contratada para fazer. Não, de maneira alguma, mas a gente precisa discutir isso aqui posteriormente. Vou fazer o que precisar. Mas a gente vai precisar discutir isso em algum momento. E aí, a mulher ela é vista como arrogante. Nossa, ela se acha. Ela acha que sabe demais. E quando é um cara que se posiciona, o cara é o fodão, né? Desculpa aí o palavrão. Mas é assim, quando é o cara que tem coragem de mostrar que ele sabe, que e ele cobra por aquilo, né? Por aquilo que ele sabe, ele cobra o seu valor corretamente, todo mundo brilha o olho, como se, nossa, esse cara é muito bom, eu preciso dele aqui. Ele assertivo. sabe o que ele está fazendo, né? Ele é assertivo, ele sabe o valor dele. Não, eu preciso dar um jeito de contratar essa pessoa, de manter essa pessoa no meu time. Mas quando é uma mulher, nossa, ela é muito arrogante, ela se acha. Inclusive entre as mulheres. Então a gente tem que começar a raciocinar isso. Eu sempre falo isso. Se fosse um homem falando isso, vocês iam reagir da mesma maneira? Se eu fosse um homem, vocês iam estar pagando o que vocês estão pagando hoje? Isso em qualquer lugar que você for, gente. Vocês têm que se questionar e não aceitem qualquer coisa. Saibam o valor de vocês, sabe? Uma coisa que eu aprendi e comecei a fazer... Oi, desculpa. Não, pode ir. É que eu acho que deu um delay. Desculpa. Não sei, acho que todas as empresas de todas vocês devem, tipo, fazer aquelas avaliações, né? Tipo, semestrais. E aí, a gente costuma dar o feedback para as pessoas, para os nossos colegas, e o feedback para nós. E algumas vezes eu sempre pensava em coisas negativas, eu sempre pensava em tudo que eu fazia de ruim. Eu, tipo, a gente costuma esquecer o que a gente faz de bem. E uma coisa que eu aprendi, e às vezes até eu acho que aprendi demais, porque agora eu só penso em coisas positivas e acabo esquecendo das negativas, que são coisas a melhorar, é escrever tudo que eu faço de bom. Tipo, sempre anotar, tipo, hoje eu fiz isso, hoje eu aprendi uma coisa nova, eu anoto. Ou sempre eu guardo para o meu próximo feedback, que eu vou fazer para mim mesma. E foi incrível a mudança, tipo, o tanto de coisa que eu percebi que faço muito bem e gosto de escrever aquilo, porque até para uma próxima empresa, um próximo, tipo, para escrever no currículo, para falar para a empresa o que o meu salário deveria ser maior, facilita muito, tipo, a gente nunca para pensar no que a gente faz de bem, não sei, só por ser mulher, não sei, também tenho essas dúvidas, mas acho que sim, acho que por ser mulher eu sempre pensava muito no que eu fazia de errado, e hoje eu tento me igualar, tipo, sempre pensar que eu faço muita coisa boa. Facilita bastante. Eu não sei o que vocês fazem esse tipo de coisa. Ótima estratégia, gostei da sua estratégia, acho que eu vou seguir também. Boa, gostei também. Porque deixa anotado já, você não tem que ficar assim, mesmo. Excelente. É bom para dias difíceis, né? Eu vou começar amanhã isso. É bom para dias difíceis. Exato. A gente esquece os resultados, né? Exato, e a gente acaba fazendo muita coisa. Eu mesmo, por exemplo, eu faço muita coisa. E aí, não mais do que outras pessoas, sabe? Assim, tipo, você vai fazendo muita coisa no seu dia a dia e às vezes você tem resultados que são extremamente importantes e que deveriam estar documentados em algum lugar, né, Aninha? E isso é importante, você guardar para não esquecer, realmente, e nem deixar os outros esquecerem, né? Lamoria está falando aqui que viu uma situação, que já viu situações com várias amigas e colegas de profissão que muitas vezes elas não se candidatavam para algumas vagas por não se sentirem que se encaixavam 100% nos requisitos da vaga. Primeiro que não precisa se encaixar 100%, tá? Já falando, né? Ele está querendo ouvir a opinião da gente. Na minha opinião é que a gente tem que parar de achar que precisa se encaixar 100% e fingir que às vezes a gente precisa... Não, eu sei sim. Muitas vezes eu já aceitei oportunidades de coisas que eu nem sabia o que era, assim. Eu sabia 60%, o resto eu não sabia nem o que era. Eu dizia, vou na hora, tô aí. Porque você aprende. Quando você tem boa vontade, interesse, aí.
É coragem mesmo, aí é cara de pau e coragem, né? E às vezes aquele perfil ideal, idealmente eu queria essa pessoa. Ela não existe. Não Tenho existe, certeza não disso. existe. É uma pessoa que tem todas as habilidades, que vai desde conhecimentos básicos de Linux até programar o Hadoop Fala avançado. 7 línguas. Você 7 línguas poliglota em japonês e mandarim, você faz, opa, mas aquilo é o ideal. Gostaria dessa pessoa? Gostaria. Ela existe? Provavelmente não, mas fala inglês, conheça Python, pronto, já é alguma coisa. E você, assim, se você for esperar se encaixar nos 100%, Não né? tem, Porque não. fica nessa de, não, eu vou esperar então aprender agora o japonês, porque aí eu me candidato, aí vem outro pega a oportunidade, porque tem isso, né? E os moços são muito mais audaciosos nisso, eles são muito mais, vou tentar, não custa nada. As meninas aqui, às vezes, às vezes é aquelas ficam, eu só tenho 90%, não dá. Só 90% não dá, Exatamente. Eu já passei por situações assim, eu recrutei por muito tempo, né? Assim, ainda eventualmente né, participo de entrevistas, mas teve uma época que eu tive que recrutar intensamente profissionais da área de tecnologia. Então, desde como você escreve a vaga, né? Que você coloca lá desenvolvedor, né? Você já gera um viés inconsciente ali na hora da contratação. E um outro ponto é isso que vocês falaram, né? Às vezes, algumas pessoas precisavam ser convencidas de que elas podiam se candidatar à vaga. Não, mas eu não sei essa tecnologia aqui. E às vezes a tecnologia, sei lá, a principal era Java, mas tinha outros pontos lá que era desejado que a pessoa conhecesse, né? Não era obrigatório, mas estava lá. Eu acho que a diferença é que às vezes algumas pessoas, né, principalmente mulheres, encaram a descrição da vaga como um checklist que você precisa e que em cada um dos aspectos. Uhum. E eu acho que algumas pessoas olham e veem que é um guia, né? Assim, você ter uma noção de coisas que ou que você já sabe ou que você pode aprender, né? Você pode desenvolver. E isso é uma coisa que eu acho que prejudica também, né? Então, desde a gente, sei lá, no ensino de base, ali, no ensino médio, a gente explicar para as pessoas o que é que as pessoas de tecnologia fazem, né? Para que a gente tenha mais mulheres, né, pensando e cogitando fazer carreiras de tecnologia, né, até na hora que a gente vai fazer as vagas, como é que a gente deixa essas vagas mais inclusivas, como a gente deixa essas vagas mais abertas, mais claras, para que a gente consiga atrair e buscar esse público, né? Então, eu acho que é pensar na experiência né, na experiência do processo como um todo, né? Se realmente a gente quer trazer mais diversidade. Eu queria aproveitar aqui para mandar um... Tá. Desculpa. Eu queria aproveitar para mandar um beijo para a Júlia aqui, que ela mandou um WhatsApp para mim pedindo, manda um beijo para mim. Ela é da nossa comunicação, lá da Fiabilité, e aí isso já é uma coisa que a gente precisa talvez rever, né? Se a gente está fazendo certo, se não está. Não existe um jeito exatamente certo, né? Mas uma maneira que a gente consiga deixar isso mais inclusivo. E aí, eu vi muita empresa ultimamente colocando, quando vai divulgar vaga de desenvolvedor, por exemplo, como pessoa desenvolvedora, né? Uhum. Agora foi que eu entendi, tô brincando, mas faz sentido realmente, né? E aí, Julita, e outra coisa para a gente ver. Outra questão, eu até lembrei de uma situação que teve no final do ano passado, ou metade do ano passado, não lembro exatamente, né? Que, por exemplo, quando você hoje em dia vê uma vaga de recrutamento que tem essas características ruins, de ser muito segregadora, que as próprias comunidades, como eu disse, eu amo participar de comunidades, né? Então as próprias comunidades são muito atentas a isso, as comunidades de meninas, de mulheres, né? As comunidades de mulheres em tecnologia. Então, por exemplo, ano passado teve uma vaga que ela, além de usar desenvolvedor, assim, os termos muito masculinos, ela ainda deixou explícito que queria um homem para a vaga. Assim, explicitamente. Aí alguém pode estar se questionando, mas pode botar eu quero uma mulher, eu quero um negro, por que não pode colocar eu quero um homem? Porque aí é outra discussão. Porque tem homem demais já. Na verdade não pode. É sexista, não pode. É crime, inclusive, fazer isso. Exato, mas tem gente que acha que isso é feminismo reverso, que eu não sei nem como é o nome disso, mas tudo bem. Aí é sexismo, né, no caso. Isso é muito... Aí eu sei que nessa vaga especificamente era uma coisa tão absurda que todas as comunidades que eu participo de umas 4, 5 aqui da Paraíba, e aí
todas as comunidades alertaram para essa vaga. E o povo, meu Deus, que absurdo. Vocês estão vendo, vocês estão vendo, vocês estão vendo. Aí começou, todo mundo ainda, assim, não foi um cancelamento, mas todo mundo foi nas páginas dessa empresa, entrou em contato, olha essa vaga, e as meninas, e se eu quiser participar, e começou a alertar. Uma das moderadoras de uma das comunidades maiores que a gente tem aqui na Paraíba, que é o Woman Tech Makers, conversou diretamente com o gestor da empresa para saber, dizendo que não estava errado, estava muito errado aquilo, que não era adequado. E aí houve uma mudança de posicionamento do gestor. Não sei se na seleção ele continuou segregador, ou ela, não sei, continuou segregador, como foi o processo no final, porque eu não acompanhei essa história, mas eu achei ótimo e maravilhoso uma resposta durante uma oportunidade, e que foi uma resposta coletiva, não foi tipo uma pessoa que se dispôs, foi vários grupos que entraram em contato, que tentaram mudar, que tentaram conversar, que aquilo não era legal. Então não é também reações raivosas, né, que o povo acha que quando a gente fala sobre isso, sempre querem colocar na mulher o papel de feminista, raivosa, e que sempre vai resolver as coisas na discussão e na ignorância. Não, a gente pode discutir com calma, com razão, com argumentos, e para mudar um comportamento, que é isso que a gente quer. A gente não quer ficar brigando na internet. Ninguém quer ficar brigando com colegas de trabalho, ninguém quer ficar brigando na empresa, porque é desgastante para todo mundo. A gente quer que alguma coisa mude. É isso que a gente quer mudança. E aí sim, quando você fala com calma e aí não tem uma resposta, é que a gente parte para o UFC. Brincadeira, gente. Às vezes é preciso, né? Às vezes é preciso brigar, mas a gente não gosta. Pode ter certeza que a gente não gosta de ter que... É muito cansativo. Exato. Você viver ali na defensiva, né? Precisando estar o tempo todo levantando a mão e discutindo. Ninguém gosta disso. A gente faz porque é necessário. E a gente faz pouco hoje em dia, né? Já teve muitas mulheres que sofreram muito mais que a gente. Então, a gente está mais que na obrigação de fazer isso. Tá vendo aí, Alessia? A violência não leva a lugar nenhum, né? Que horror. O Ayrton N. Porto, assim como a Thaís, também foi aluno da Alana no IF e foi uma das melhores professoras que já tive. Aí a Alana sempre me ajudou quando precisava e ensinou muito. Me inspiro bastante em ti, muito obrigado por tudo. A Júlia, coisa de fã dessas meninas. Obrigada, Júlia. E o Ícaro, salve Alana, Diná, a Alana é maravilhosa. Estou concordando, hein, Diná? Conhecendo mais aqui da Alana. A Diná é a da reportagem da Exame que eu falei. Olha aí, Diná é maravilhosa. Eu falei também dela hoje já. Estou falando para todo mundo isso essa semana. Diná, você tem que vir aqui no podcast contar essa história aí da Exame. Ela tem história, viu? Essa história é legal. Legal. Falaste do doutorado na Alemanha. Eu queria saber mais como é que foi a experiência na Alemanha em si, sendo você como é que foi lá? Eu acho que eras mais nova, né? Eu não sei. Eu queria ouvir um pouco de ti. Na época do doutorado, foi assim, diferentemente do meu mestrado, o doutorado foi uma coisa muito planejada, porque uma coisa que também aconteceu, que eu não mencionei, foi que, por exemplo, eu aprendi inglês muito velha. Assim, velha não vou falar isso, mas eu aprendi inglês tarde. Por questões de não dava na época, minha família não conseguia organizar essas questões, que eram 3 mulheres, e aí, ou era escola ou era inglês, então o inglês era o da escola. E aí, quando eu comecei computação, eu senti muito a questão do idioma, porque tudo era inglês, tudo tinha que traduzir, e era muito difícil você se manter atualizado só com português. E aí, na época da graduação e do mestrado, eu perdi muita oportunidade de ir para fora. Tanto no IF, você é de lá, Ana, tem aqueles editais do Fulbright, sempre tinha, né? Que o pessoal ia para fora, voltava. Na minha turma foram 3, 4 colegas, todos homens, só foi homem, e foi uma menina da turma anterior. E aí todo mundo, eu ficava, eu queria ir, porque eu tinha currículo, eu tinha nota, mas eu não tinha inglês, eu não passava nas... Aí eu fiquei com aquela invejinha boa, né? Eu queria ter feito isso, ia ser muito legal. E eu fiquei arrasada na época. No mestrado, a mesma coisa. Então, eu tive a oportunidade de também tentar umas coisas fora, e o meu inglês não estava legal. Tinha evento, conferência internacional, eu só conseguia falar com os brasileiros. E eu ficava indignada. Eu podia estar conversando com um pesquisador top da minha área. Aí eu resolvi investir nisso.
no mestrado mesmo, eu disse, eu não vou passar mais essa vergonha, vou fazer um curso, vou pagar meu salário de estagiário, coitado, às vezes ia todo para isso, mas eu disse, estou investindo. E aí, na época do doutorado, depois que eu acabei meu mestrado, eu percebi que eu não ia conseguir, assim, ia ser muito mais difícil eu me manter num país sozinha com a bolsa que provavelmente eu iria receber, que era euro ou dólar, né? Então era muito caro e eu não queria dar esse custo para os meus pais, por exemplo. Então eu queria ir totalmente independente. E do doutorado, diferentemente das questões da graduação, você não tem tanto suporte sobre aluguel, é você e você mesmo. Toma aí o dinheiro e você se vira, porque a graduação é que tinha ainda um suporte, a gente acha o lugar que você vai ficar. E aí, na época, eu fui com a minha irmã, eu planejei com ela, disse, olha, vamos fazer um doutorado, e aí vamos escolher para onde é que a gente vai. E aí, a gente tinha ido já, o inglês já estava mais ou menos naquela época, já tinha cara de pau, já escrevia paper em inglês, ia para as conferências apresentar, e sofria, mas apresentava, e aí a gente já ia conversar com os gringos na cara de pau mesmo, e às vezes cometendo uns erros de gramática horríveis, mas conseguia. E aí a gente conseguiu alguns contatos. Então a gente tinha, tanto eu quanto ela, tinha uma lista de contatos e a gente pegou essas listas e entrou em contato com todos eles. Olha, a gente está querendo, a gente é pesquisadora brasileira, aqui tem um programa, eu pesquiso isso, e tem muito a ver com a sua linha de pesquisa. Lembra que a gente se encontrou, aí diziam onde é que tinha encontrado essas pessoas, bem na cara de pau mesmo, mandava e-mail, tá. Que massa. E aí, gente, eu sempre digo às pessoas, tem que ter cara de pau. Mandava um e-mail em inglês. Aí, quando chegou numa determinada época, a gente começou a receber as respostas desse e-mail. E aí, nessas respostas, vieram 2 lugares para minha irmã, a Aline, e vieram 2 lugares para mim também, falando comigo. Então, a Aline respondeu para ela o pessoal da Suécia e o pessoal da Alemanha, e para mim respondeu o pessoal da Alemanha e acho o pessoal de Londres. Foi um negócio assim, o pessoal da Inglaterra. Não lembro a cidade exatamente. E aí me responderam. Aí vamos entrar em contato com os 2 de uma vez. A gente, se tiver na Europa, a gente está perto. Então não vai ser o plano inicial, mas vamos ver. Aí mandou. Quando a gente mandou, naquela época, a gente recebeu... Eram professores diferentes, mas eles da Alemanha responderam tanto a mim quanto a minha irmã na mesma época. Ah, que maravilha, vamos marcar uma videocall para a gente se conhecer e conversar melhor sobre isso. Tanto eu recebi um e-mail assim, como ela recebeu um e-mail assim. Quando a gente foi olhar onde é que eles trabalhavam, a gente descobriu que eles trabalhavam no mesmo prédio. Um era no andar e o outro era no outro andar, porque lá tem prédios de pesquisa, diferentemente de algumas instituições aqui no Brasil, que a gente sempre associa muito à universidade. Lá eles têm, apesar de ser dentro da universidade, é um centro de pesquisa que tem verba própria, independência, você não precisa ser professor. Então, era uma estrutura que a gente nunca tinha visto. E maravilhoso, aceitamos, vamos fazer essa chamada. Na minha conferência, eu conversei o que eu já tinha feito, eu conversei o que eu estava fazendo no meu doutorado, expliquei o que eu queria fazer, e expliquei também, eu já tinha, como eu sou cara de pau, mas não sou besta, eu tinha olhado o currículo do professor que eu ia conversar comigo e vi os projetos dele. Aí eu já dei até proposta de onde eu podia trabalhar. Olha, tá vendo aquele seu projeto assim? Eu acho que eu posso trabalhar fazendo isso, isso, isso nele. Você não acha, não? Ou então, eu dei algumas opções. Ou então, eu posso fazer isso, isso e isso. Ou então, aí ele, é verdade, pode ser. Faz sentido. Vamos fazer assim, eu vou conversar com o pessoal do projeto, porque eu sou líder, mas tem outras pessoas que trabalham lá, e eu entro em contato. A mesma coisa aconteceu com a minha irmã. A gente era um processo elaborado, era estratégico, a gente estava tudo... E aí, por sorte, eles aceitaram a gente, tanto eu quanto ela, e a gente ficou 1 ano na Alemanha. E foi uma experiência maravilhosa, assim, porque a gente trabalhou com times... A gente não trabalhava juntas lá, mas, como eu disse, a gente trabalhava em andares diferentes, então a gente conseguia... a gente conseguia almoçar juntas, por exemplo, e voltar para casa no mesmo horário, sempre uma com a outra. Então, era bom porque eu tinha companhia, então, para os meus pais, eles ficaram muito mais tranquilos. Ninguém estaria só, tinha uma e a outra. Mas, assim, a gente percebe que, por exemplo, o que a gente faz aqui no Brasil é competitivo com qualquer parte do mundo. Então, muitas vezes os meus alunos ficam com receio de, eu vou tentar uma vaga de home office. Eu não sei se eu programo bem, professor. Eu faço programa.
Acredite, programa. E aí o desafio que eu sempre conto, por exemplo, não sei se vocês sabem o que é padrões de projeto. Ana, que é mais da área, sabe, né? Então, quando eu cheguei lá, me disseram nos projetos que eu ia trabalhar com Python e que iria ser, todo mundo codificava em inglês, porque a equipe era bem diversa, tinha americano, tinha alemão, tinha austríaco, italiano, vietnamita, então era bem diverso o time. Aí eu fiz, beleza, inglês eu consigo programar, não vai ter problema. Quando eu cheguei lá, que eu vi o que eu ia trabalhar, eu fui trabalhar com Java, e depois quando eu vi, tinha um módulo que eu ia colaborar lá, tinha uma série de classes em alemão. Aí eu... É fácil, né? De ver umas palavras em alemão. Eles inventam palavras. Lá tem uma flexibilidade que se você faz neologismos, eu vou criar palavras, tudo bem. Só que, por exemplo, quando você vai botar no dicionário, no Google, ou no dicionário, não tem significado, porque é uma palavra inventada. Então, às vezes, ele quer falar, é o peixe do supermercado da esquina. Ele junta tudo isso, inventa uma palavra e diz que é uma palavra. Você faz, certo, como é que eu vou saber que isso é o peixe? Aí você tem que fazer os cortes nos cantos certos para, quando destrinchar, entender que é o peixe do supermercado da esquina. E tinha essas coisas lá e eu ficava, meu Deus. Isso em português já é difícil, imagine em alemão. Era desse jeito. E aí, quando eu vi, o que me salvou foi conhecer padrões de projeto. Porque quando ele escrevia lá, eu comecei a perceber que ele usava um builder, e uns singletons, e umas fábricas. Aí eu, opa, eu sei mexer nisso aqui. Eu estou entendendo. Eu vou mexer aqui, ó. E aí, quando eu comecei, na primeira semana, eu já estava codificando. E aí o alemão chegou, e você não teve nenhuma dificuldade, não? Aí eu fiz, não, você está trabalhando com isso, 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 isso. Aí ele fez, é verdade, era isso mesmo. Pensei que você ia ficar um mês aí procurando. Aí eu fiz, coitado. Meu filho. Além de brasileira, é paraibana. Eu deixei ele falando sozinho, porque esse alemão do meu time, ele era um amor de pessoa, só que não. Mas era o jeito dele, ele era grosseiro, mas era o jeitinho, não era só comigo, não era... Claro, eu acho que ele tinha às vezes era má educação de nascença mesmo, era dele. E aí, quando ele soltava essas coisas, eu sempre tinha uma resposta. Ele ficava falando, tu não fica calada, né? Aí eu fico, pra quê? Eu não fico calada pra muita coisa, eu vou ficar aqui na Alemanha, tô muito longe de casa. Nem sou daqui, nem vim pra ficar, né? Mas aí eles gostavam, assim, a gente fez boas amizades lá, e, por exemplo, na época, a gente, assim, porque brasileiro, onde chega, Ana deve saber, eles acham que a gente é muito simpático, e às vezes a gente também é simpático, a gente conversa, a gente dá bom dia, a gente dá boa tarde, a gente dá um feliz aniversário para as pessoas, quando as pessoas estão aniversariando, isso é o básico, mas isso é uma efusão de sentimentos lá no mínimo, exterior, né? É o mínimo, mas eles acham que a gente é muito caloroso, e aí, na época, eles convidaram a gente para fazer um churrasco, assim, organizar, todo ano eles tinham uma festa de confraternização. E aí o tema que eles votaram era barbecue brasileiro. E aí a gente, olha, vocês vão ter total liberdade para escolher o que vocês que vão dizer o que vai ter. E aí a gente organiza. E a gente, beleza, a gente comprou um monte de caipirinha pro pessoal lá. Menina, eram os professores no final. Soltou o pagode. Oxe, foi um sucesso. Eles lembram com saudades desse dia. Até hoje, deram gostinho da roda do samba brasileira. A Vinagrete fez um sucesso absurdo lá. Absurdo. Maria, é bom demais. Coisas assim que você... Ai, que besteira, mas assim... É comum ainda. E dá saudade, né? Quando a pessoa está num cantinho assim, diferente. Demais, demais. E os churrascos eram bem esquisitos, assim, só linguiça, linguiça vegana. Daniel tá perguntando se não teve cuscuz com carne guisada. Não achei cuscuz no exterior. Carne guisada dava para fazer. Tem que levar na próxima vez. Vocês ficaram... Eu fico. Sim, Lamune perguntou se não quisesse ficar lá. Fica por vontade de ficar. Assim, a questão distância da família foi um critério muito complicado, assim.
Porque eu e minha irmã, a gente estava muito bem. Eu ficaria fácil, mas aí a questão é, eu vou estar aqui com segurança, bem de vida, tal. E aí meus pais vão estar no Brasil. Então aí o que foi que a gente resolveu? Hã? Desculpa. Aqui ele está dizendo que a pessoa que come churrasco de linguiça vegana com abacaxi já desistiu da vida faz tempo. É uma tristeza mesmo. E é um gosto de tofu. Ai, desculpa os vegetarianos, mas tofu é muito ruim. Chegou o momento da polêmica do programa. Eita, Gabi. Não, é muito ruim, não gosto não. Desculpa, Gabi. Desculpa, Gabi, não é pessoal, mas o tofu não me agrada. E lá eles têm variedades de tofu. Olha, partiu a Alemanha. É o paraíso do vegetariano, porque eles têm muitos tipos de proteínas, muitos tipos de tofu. Aí, quem é vegetariano tem variedade, que sofre mais, né, quando está em outros lugares. A Júlia falou, imagina falar vinagrete em inglês ou alemão. Era vinagrete mesmo, eu falava como é brasileira a comida, eu falo a palavra em português. Vinagrete. Eu fico imaginando com caipirinha a quantidade de neologismos que saiu dessa, né, no final dessa festa. Não, aí o bom que, por exemplo, nessa festa, eles tinham... a gente tinha apresentado as bebidas, mas a gente disse, olha, a cana é uma bebida destilada, todo mundo conhece, porque é muito popular lá, vende, é caríssimo. 51 é um item de luxo no supermercado, mas aí a gente disse, olha, não bebam como se fosse cerveja, porque senão vocês vão passar mal. Mas foi perdido. Eles só, tá, e a gente, meu Deus, eu acho que essa pessoa vai ficar louco. No final o orientador dela tava contando estrelas, deixou a bicicleta, cara lá, não conseguiu voltar para casa, tiveram que deixar. Meu pai. Foi bem animado. O pessoal tá dizendo que é vinagrete, hein? Pode ser. Mas eu voltaria. Aí o plano é tipo, se o negócio aqui no Brasil der continuar essa bagunça, quem sabe um dia voltar e leva todo mundo. Vai embora com todo mundo. Tá complicado, né, gente? Tá complicado. E com a irmã deve ter sido muito legal mesmo. Eu fico pensando foi uma aventura tanto profissional como pessoal, né? Um aprendizado muito grande. Foi muito bom, porque a gente tinha sempre companhia. Então, às vezes, a gente queria fazer... Porque brasileiro, Ana sabe também, esses brasileiros nesses lugares, a gente parece ter imã. Você conhece brasileiro, eu vou para o exterior, só vou conhecer estrangeiro. Eu quero melhorar meu inglês, eu quero falar o máximo que eu puder. Mas quando você me desespera, os brasileiros lhe acham. É impressionante. Quando você vê, você está com um grupo tem 10, 15 brasileiros, você faz... Aí, às vezes, a gente, tanto eu quanto a Aline, a gente queria não ficar saindo só com brasileiros. Apesar de a gente ter conhecido muitas pessoas legais, a gente queria fazer outros tipos de programas. Por exemplo, a gente queria ir para Berlim assistir musical, a gente queria ir para Paris, a gente queria fazer umas coisas mais velhas, né? Porque a gente é cansada às vezes. Então, a gente não queria estar, por exemplo, em balada todo dia, isso cansa, bebendo muitas... Cerveja era bom demais, mas fazer outras coisas, tipo ir para o Oktoberfest, passando vergonha, assim, toda paramentada. Então, a gente queria essas coisas. Mas aí que tá. E aí, quando o pessoal... musical, em Berlim, Fantasma da Ópera. Não, isso é muito chato. Vamos para não sei onde, tem uma festa. Aí eu tinha companhia para fazer essas coisas. E ela também. Então, a gente não deixou de fazer. A única coisa que a gente não foi tão legal é porque no ano que a gente estava, que foi 2015... a gente teve algumas ameaças de bomba na cidade que a gente estava. Tranquilo. E aí a gente ficou meio assustado. Por exemplo, teve um jogo que ia ter... Era Alemanha e Inglaterra, da seleção que a gente ia. A gente comprou o ingresso e tal. Só que, como a chanceler ia assistir esse jogo... e era uma época que teve... e outra coisa, a gente foi... Não teve o ataque de Paris, a gente foi uma semana antes. E também a gente já tinha escapado do atentado de Paris, assim. Tipo, a gente ia naquela... 2015. Eu estava lá em Paris, nesse atentado de Paris. Em 2015. Horrível. Então, a gente ia naquela semana. A gente ia naquela semana, e aí uma semana de repente, eu e a Aline, a gente decidiu, não, vamos antes, a gente tá com tanta vontade de ir. Aí a gente antecipou a passagem, e foi.
E aí, quando foi na semana, a gente, ai meu Deus, imagina nossos pais vendo um negócio desse. E aí, depois de algumas semanas, teve na cidade que a gente morava, que era Hannover. E aí, lá também foi um jogo que a gente ia e estava uma bomba nos arredores do estádio. Só que a polícia interceptou. Então, a gente ficou com um pouquinho de medo, assim, nessa época, porque a gente não, assim, do nada, tinha umas ameaças, assim, que a gente não sabe como lidar. A gente é bom para assalto, a gente é bom para... Aí a gente lida... A gente é bom para assalto. Crise política, assalto. Todo dia tem, tranquilo, já estou acostumada. Mas negócio de atentado terrorista, a gente não sabia lidar muito bem, não. Então a gente começou a ficar num lugar meio paranoico. Eu disse, a Aline tá presa, ela disse, eu não sei o que fazer também. E todo mundo que a gente falava, tipo, a gente ia conversar com os alemães, né, sobre isso. E aí, como é que vocês fazem? Ah, não, a gente confia na polícia. Eles confiam tanto na polícia que no dia a polícia fez, não, é seguro o estádio. Eu e a Aline ficou em casa esperando os últimos instantes para saber se era seguro mesmo. A gente ia chegar, tipo, em cima do jogo. Aí, quando foi 1 hora antes, acharam a bomba. Aí, evacuando as pressas, os arredores. A gente tá vendo aí? Confiam demais. Eles confiam demais. E a gente estava em casa esperando. A gente não ia arriscar. Mas eu tô falando aqui que se fosse... Eu tô falando aqui que se fosse 2 caras numa moto, tava tranquilo, não era não? Oxe, isso aí a gente tira de letra. Quem nunca, por né? exemplo, eu tinha uns colegas lá também, a gente já está em outros assuntos, né? Eu tinha outros colegas também que, por exemplo, teve um indiano que trabalhava na nossa equipe, que ele foi para o trabalho com o computador e ele dormiu no trem. Estava muito cansado, ele apagou. E deixou o computador nos pés. O que aconteceu com a bolsa dele? Levaram, né? Óbvio. Aí eu fiz que dormiu no trem. Não, levaram. O curto do trem, você pegava. Aí eu fiz, tu dormiu no trem, rapaz, como é que tu dá uma bobeira dessa? Você agarra com tua bolsa. Ele fez, não, eu botei no meu pé, nunca tinha acontecido isso, eu já dormi umas 2, 3 vezes. Aí eu... Amador. Oh, meu Deus. Aí depois também eu escutava coisas tipo, por que vocês andam na rua assim? Ah, meu filho. Aí eu fiz assim como? Tipo, vocês treino. estão na rua, de repente vocês olham para o lado, olha para o outro. Aí eu fiz, porque tem que olhar quem está atrás de você. Isso agora, é triste, né? Às vezes a gente fala assim, mas a gente é paranoico. E a gente está preparado para qualquer lugar do mundo. Tipo, e se for mulher, então, né? Oxi, aí é que a gente anda tensa. Teve outra vez. Como é que eu sou anos, mas eu. Não. Teve uma vez que a gente foi para uma. Isso já foi outra época, acho que foi antes. Eu fui para uma conferência. A gente foi para uma conferência em Nice. Aí tinha uma rua assim, bem escura na volta do caminho que a gente ia. E a gente olhou assim para aquele beco, eu ali. Eduardo estava nessa viagem também. Eu, Aline e o meu cunhado. A gente estava olhando assim, um beco escuro assim, para voltar para no hotel que a gente estava. Aí tinha um caminho maior, que era claro, e o beco escuro. A gente fez, não vamos não. Quando a gente estava dando a volta, chegou uma mulher, desceu o carro lá sozinha e continuou nessa rua escura e foi. Aí meu cunhado ficou, que maluca, ela é corajosa. E ela entrou no beco escuro e foi. E a gente, meu Deus, e a gente desesperada, essa mulher não... Muito corajosa. Brasileiro faz com certeza não era brasileira. Não. Eu não me meto no beco escuro nem aqui, nem canto nenhum. Na Vieira tá falando aqui que é assim que a gente se acha um brasileiro no exterior. É só olhar se ele tá assim, ó. É por isso que a gente se encontra. Nível de tensão a gente já identifica. Mas às vezes é natural, a gente não percebe. Então, a gente acha que tá super relaxada. Eu me sentia relaxada, mas meu corpo falava outra coisa. Então, minhas reações eram outras. Então, era complicado. Outra coisa que também, quando eu morei fora, as pessoas falavam muito, que eu acho que não é tanto, mas depois eu fiquei prestando atenção. Meu sotaque. Todo mundo falava que eu tinha um sotaque muito forte. Muito forte. Muito forte, eu falo tão... A gente acha que é livre de sotaque. É livre? Estou falando aqui... Ninguém é. Mas nunca é. Nosso sotaque nunca passa despercebido. E a gente que é paraibano, não sei se todos são aqui, mas a Alessia eu sei que é. Então, a gente que é paraibano, principalmente também quando a gente conversa com outras pessoas de outras regiões, até do Brasil, as pessoas falam, ixi, de onde vocês são?
Aqui é bom porque não. Aqui ninguém sabe. Tipo, meu sotaque é Brasil. A maioria das pessoas que vêm pra cá é carioca, né? Tipo, Rio de Janeiro, aquele sotaque puxado, S. O meu não é, eu nasci no Amazonas e depois fui para Paraíba e fui para o Sul, então eu não tenho mais sotaque. Aí é misturado todo. Misturou, então eu virei Brasil, então isso eu não sofro mais, assim. Não que isso seja um sofrimento, né? Mas eu acho que o da Paraíba eu nunca perdi, não. Então vai ser sempre arretado. Se eu não negou, esse não sai, né? Oxente. Não, esse não sai, não. Faço questão de não perder, né? Eu acho que é a raiz cultural, né? Para mim é super importante. De vez em quando, estou morando em São Paulo, sai um bom dia, aí eu volto e falo, não, é bom dia. Se orienta, Gabriel. É a nossa identidade. Eu morei um ano. Eu acho que eu ouvia tanto. Quando eu dava bom dia de manhã, bom dia, o povo ficava rindo. Dizer, bom dia mesmo. E hoje eu tô com a moléstia, viu? E o povo, o que é isso? Prazer que o dia tá lindo. Gota serena, eu tô com a gota serena. Mas tem isso, muita gente. É nossa identidade. Eu acho que a gente adquire muito fácil o sotaque de outras regiões, né? E aí, quando a gente vê, eu não sei vocês, mas quando eu vejo alguém, por exemplo, na televisão mesmo, com o nosso sotaque, alguém que está se destacando de alguma maneira, e que tem um sotaque, nosso sotaque puro nordestino, eu fico, putz, é tão lindo o meu sotaque, Maria, eu não posso perder esse sotaque de jeito nenhum, porque é realmente a identificação, né? Você se sente ali representada. É muito até lindo. ajuda a encontrar as pessoas aqui, tipo, quando eu cheguei aqui, não conheci ninguém, aí eu tava na primeira empresa que eu cheguei aqui, e passou um colega, e ele falou assim, e aí, Rocheda? Eu disse, meu Deus, e eu ouvi a música aquela da Rocheda, né? Eu disse, meu Deus, aí eu fiz amizade com ele até hoje, e eles são de Recife, aí... Você fica lá, Agora a gente está tudo do Ceará, tu em casa, né? Trancado, né? Tá uma vou dar aqui. Vai, Alex, eu acho que é isso que a gente faz. Tem que deixar registrado. Eu estava viajando. Uma cena bem. A menina tá com sotaque português, tá mesmo? Esse momento, não tô nem reconhecendo mais. Tem que falar mais com brasileiro. Para não perder. Teve uma situação assim, de eu estar passeando, fazendo um passeio de gôndola lá em Veneza, uma coisa bem de filme, né? Você tá ali, só você naquela gôndola ali, aí passa um casal de paraibano, pô, não teve como. Um frio do caramba, tava, sei lá, 0 graus, aí passaram no outro gôndola, de longe você já reconhece. Qual a probabilidade? Tá, não tem quase nenhuma gôndola dentro do canal lá, sei lá, que é aquilo, e passam mais dois paraibanos do seu lado e falam, eis que na Paraíba deve estar um calor da moléstia essa hora. Foi muito engraçado, velho. Você cai na risada. Brasileira triste, velho. Mas é muito legal. Não fale, não. Maravilhoso. Mas é bom que a gente assim, acaba que tem muito orgulho de onde a gente vem nessas coisas, né? Às vezes a gente faz, meu Deus, a gente é amundiçado demais. Mas quando não tem essas coisas, a gente sente uma falta enorme. Assim, de ter diariamente essas coisas. Chegar e dar um grito, né? Fulana, é tão bom. Gritar do lado e alguém responder do outro lado. Grita, aí na rua vai ver que aparece. Mulher, já é 10 horas, 11 horas, meia-noite, eu tô gritando aqui. Parece que ela tá precisando de ajuda. Romário tá dizendo aqui, os paraibanos vão dominar o mundo. Já dominaram, Romário. Olha a gente aqui. Olha a Alana na Alemanha. Não, eu quero esse canal aqui. Vamos pegar esse podcast pra gente. Vamos... meu filho. Pessoal, a gente já vai começar a fazer a enquete aqui, né? Aqueles que lutem. Quais hosts vocês querem no canal a partir de agora? Nos bastidores. Por que o podcast está melhor com a gente? Não
se está melhor e por que está melhor, né? A segunda pergunta do podcast, lendo Alana por Alana, quais roxas são melhores e por que nós? Bem parcial a pergunta. Tem síndrome do impostor aqui. Nada. A gente está indo tão bem, né, que já teve, inclusive teve uma inscrição aqui do Prime no início. O Vandenberg G. Mesquita escreveu com Prime, parabéns. Sigam o exemplo do Vandenberg. Eu acho que é meu noivo. Beijo, amor. Não conta. Ai, maravilha. É isso mesmo, ele tem que incentivar. Mas vale, tá pagando. Diga. Ana, fala um pouquinho da tua vida agora fora da vida profissional. Você disse que gosta de dançar. Como é isso? Conta aí pra gente. A gente não é só vida acadêmica e profissional, né? Então a gente tem que descansar também. Também eu sempre, porque assim, a minha linha professora aparece, tá, gente? Quando a gente está conversando aqui, isso é intrínseco a mim. Quando, por exemplo, eu estou conversando com os meus alunos, aí também um ponto que eu sempre bato na tecla. Apesar da gente lidar com máquinas, não somos máquinas. A gente precisa de descanso, relax, a gente precisa ter outras coisas para desligar também. Então, tá tudo bem? Então, eu gosto de dançar. Alô? A gente tá te ouvindo. Alô, Alana. Gosta de dançar. Eu gosto de dançar, principalmente com as minhas irmãs. Então, eu tenho 2 irmãs, e aí uma das atividades que a gente amava fazer juntos, que a pandemia deu uma atrapalhada um pouquinho, que é a questão de dançar. E aí a gente ia para a academia, dançava, às vezes encontrava o pessoal dos trabalhos nas academias e assim, na pandemia a gente tentou adaptar isso do lockdown mais pesado que teve, que talvez a gente tenha em um futuro próximo, talvez. Mas assim, a gente começou a dançar virtualmente também, então a gente se encontrava virtualmente e dançava juntas. Mas assim, eu gosto de outras coisas também. Eu lembrei de um episódio agora engraçado. Diga. Eu acho que eu já encontrei com vocês, agora eu não conheci ainda, então eu não sei qual foi das que eu já vi na academia, fazendo aula de dança. Não sei. Até hoje eu não sei. E tem 2 episódios engraçados com a Alana. Vamos falar um pouquinho das gêmeas? A gente pode falar sobre isso, Alana? Eu já tá cansada de ouvir. Não, tudo bem. A gente... eu fui pro casamento de Aline. De Aline. Foi. Começou a troca. Eu sabia que ela tinha irmã gêmea. Idêntica ainda por cima. Porque assim, para quem não sabe, eu tenho irmã gêmea. E são idênticas. Hoje eu já consigo diferenciar. A Alana, normalmente, ela tá com cabelo... Ela muda mais a cor do cabelo, né? Eu dei uma falhada agora. Aline, deixa que eu... Mas isso me ajuda a diferenciar vocês duas. Falhou? Você chama bem? Deu uma falhadinha. Deu uma falhadinha. Repete, Alessia, no finalzinho. Só o finalzinho mesmo. Começou. Pessoal da live, né? Vocês estão me ouvindo? Eu acho que vocês não estão escutando. Fale. Tá porque assim, a gente tá dando umas cortadas. A gente, no caso, eu e a Aline, a gente é gêmea. E a gente, assim, tem muita individualidade, assim. Eu, por exemplo, fiz sistemas para a internet e a Aline fez redes. Então, a gente nunca assim, não é porque, são gêmeos, fizeram para áreas semelhantes, não sei o quê. Mas foi coincidência, tá, gente? Então, a gente caiu de paraquedas em cursos de tecnologia e a gente gostou e a gente terminou graduações diferentes. A gente gostou tanto que depois a gente fez o inverso. Eu fui para redes e ela foi para SI. Só que o que acontece? Desde a época da graduação, a gente tem episódios de as pessoas trocarem muito a gente.
de falar comigo achando que é ela, de falar com ela achando que sou eu. Então, a gente sempre teve fama de antipática. Sempre, de tipo, ai, tu não fala comigo, eu falei contigo. Isso até hoje, às vezes, por exemplo, quando a gente começa a dar aula também no semestre, a primeira coisa que eu aviso, olha, eu tenho uma irmã, agora não que a gente está remoto, não está acontecendo isso, mas quando é presencial, a gente avisa, olha, eu tenho uma irmã, se ela estiver aqui pelo IESP andando, ou pelo IF, onde a gente estava aula, e você falar comigo e eu não responder, é a minha irmã, tá? Então não queiram exigir simpatia de uma pessoa que não lhe conhece, essa pessoa não vai lhe responder. Então sempre acontece. Eu já recebi e-mail errado, gente, o cúmulo é você receber e-mail errado. Já me colocaram em reuniões que eu não deveria estar achando que era ela, o povo troca nome, e o pior é que a gente ainda tem o dificultador, que são os nomes parecidos, né? A Aline e a Alana. Eu disse, manhã a senhora devia ter colocado Zuleide e Alana, ou Vanderleia e Alana, uns nomes assim, bem no extremo do alfabeto. Ela, não gosto, é bonita assim. Eu, ai, meu Deus. Mas assim, sempre tem episódios das pessoas confundirem a gente nos locais que a gente trabalha. Mas é o que eu sempre digo a ela. Ela é minha colega de trabalho preferida, porque a gente tem um ritmo parecido, a gente tem formas, a gente sabe a nossa comunicação é muito boa, então a gente como um time, a gente funciona muito bem. Sem querer, é minha irmã, eu gosto dela. Não, é porque realmente, olhando para a parte de produção, eu e ela, a gente produz muito bem juntas. Então, quando eu trabalho com ela, não é só pensando, eu vou ter minha irmã comigo dentro do... Não, porque a gente consegue dar uma resposta legal, a gente consegue entender o que uma está fazendo, o que a outra precisa. Então, o feedback é muito bom nisso também. Então, por isso a gente não ajuda, né? Tem sinergia, né? A infância era ter uma irmã gêmea. Eu acho que seria o máximo. Mas deixa eu dizer, aí as pessoas sempre acham que, se eu tivesse uma irmã gêmea, eu ia explorar. Coisa chata, eu ia mandar a minha irmã fazer. Mas deixa eu dizer, gente, sem desiludir ninguém quer ser explorado. Ninguém quer fazer as coisas chatas. Eu ia spoiler. Ninguém quer. E ela, nós íamos combinado para aprontar. Sim, mas você chegou escutando. Eu queria contar um episódio, foi o seguinte, aí no casamento, o que foi que aconteceu? Eu não sabia que a Aline, eu conhecia a Aline, eu não sabia que a Aline tinha uma irmã gêmea, idêntica, e aí eu tô lá esperando a noiva entrar, aí entrou uma pessoa igual a ela. Parecida! Muito igual, só que aí eu falei, a roupa não era necessariamente o padrão de noiva, branco, e o cabelo tava loiro, eu acho, não, loiro na época. Aí eu falei, que loucura foi essa? Eu não tô entendendo nada, porque ela mudou a cabeça. Aí, não é porque a Aline, tá certo. E outra vez eu falei contigo, eu tenho certeza que era contigo, porque eu falei numa clínica e... foi. Eu demorei a reconhecer. Aí depois eu fiz, opa, tudo bom? Aí eu vi que ela tinha sido simpática. Aí, como eu já sabia que ela tinha gêmeo, eu vi que ela tinha sido simpática. E fingiu que era a Aline. E o pior que eu até perguntei uma gafe na época. Eu fiz, eita, aí depois eu fui falar com a Aline fez, eita, Alana, não era para ter perguntado isso. Mas tudo bem, Alessia. Passa. Mas deve ser muito engraçado. Né? Tem muitas histórias. Umas engraçadas, outras nem tanto, mas a grande maioria são divertidas. Eu vou contar a história de Aquiles aqui, ele não está aqui para se defender, tô nem aí. Vou falar dele. Vou falar dele agora. Ele falou assim, a gente estava conversando e ele disse, pediu para a gente indicar pessoas para a live. Aí eu indiquei vocês duas, você e a Alana, né? Uhum. Eu e a Aline. Você e a Aline. E aí ele falou... não, eu sei quem é. Como foi que ele falou? Eu sei quem é a Aline. A Aline é assim, assim, assim. E o que me faz ter certeza que ela é a Aline é o cabelo com a mecha branca que eu vi. Não, aqui. O que me garante que eu tô falando com a pessoa certa é porque a Aline, bem seguro, a Aline tem a mecha branca no cabelo. Aí eu... Oi, já tá vendo errado, então. Cuidado aí. Deve ser muito engraçado isso. E a gente já faz de tudo para ficar diferente, porque as pessoas não acreditam, mas a gente faz... Já cultiva as nossas diferenças. Ninguém fica com cabelo igual. A
a gente tenta dividir, mas assim, a gente tem um dificultador. Eu tenho ciência que nossa voz é muito parecida. E até algumas coisas que a gente fala é muito parecida. Então, essa parte aí eu nem critico muito, porque eu sei que isso não ajuda. Mas o restante é só conviver um pouquinho, que vê que não tem nada a ver uma com a outra, e é tranquilo. Hoje eu consigo diferenciar facilmente, mas eu não sei se é por causa disso ou se é por causa do cabelo. Você conhece, Alex, você não vê, não. Lamonier sempre, né, cheio de boas intenções, falou que, ó, se eu fosse vocês, sempre saía com a mesma roupa, só para confundir as pessoas mesmo. Claro! E o Fabrício falou, deu um bug na minha mente, um dia que entrei na aula da Alana, encontrei uma Alana no quadro e outra Alana sentada mexendo no PC. É porque, assim, às vezes, a gente estava no IF, o IF, os horários eram bem malucos, assim, às vezes a gente passava o dia inteiro lá, aí às vezes a Aline vinha almoçar na minha casa, porque a Aline mora na casa dela, então às vezes ela ia almoçar na minha casa, e aí ela acabava um pouco antes a aula e não queria ficar esperando, às vezes a sala dos professores era longe, aí eu fazia, não, Aline, vem para minha sala, eu tô acabando, e aí a Aline vinha para minha sala, ficava numa máquina trabalhando, e aí volta e meia eu pegava os alunos assim desprevenidos, mas eu achava o máximo, que eu ficava, cadê? Tá vendo aí? Era ótimo, os sustos. O Fabrício foi um desses. Então ela é professora também, né? Não, o nosso currículo é muito parecido. A gente ensina nos mesmos lugares, hoje em dia. Claro, nem sempre foi assim. Às vezes eu estava numa instituição, ela estava noutra. Aí no último concurso de substituto aqui para João Pessoa do IF, eu e ela passou. Então a gente entrou também na mesma época, contratos muito parecidos, e a gente ficava lá, e o povo confundia geral também lá. Mas aí a sorte do IF é porque, como a gente era da casa, tipo, os professores, os colegas de trabalho, né, que antes eram nossos professores, então eles conhecem a gente. Então, eles não confundiam, eles eram de boa, eram mais os alunos, então era uma confusão terrível, mas dava certo, deu certo. Acabou agora, mas deu certo. Eu fico imaginando, né? Você começa a trabalhar num lugar e alguém chega, nossa, Alana, você é muito boa. Seria muito bom se tivesse alguém assim, igual a você. Aí a Alana já pega o currículo, ó, pois aqui, toma aqui. Gostei. Eu tenho algumas coisas na minha irmã que eu gostaria de ter, que eu fico, eu devia ser assim às vezes. Mas não só dela, da minha outra irmã caçula também, Sara, que é de direito também. A gente também, eu queria pegar uma coisinha de uma. Eu seria mais, por exemplo, a Aline consegue falar coisas muito mais do que eu. Tipo, acontece as coisas, ela é muito mais reativa. E às vezes eu falo com muita calma, às vezes eu sou muito mais paciente. E às vezes eu queria ter uma reação mais forte com algumas situações. Então ela tem. Então eu falo, nossa, então é braba, viu? Mas às vezes precisa ser braba um pouco. Então isso eu invejo. Ela não guarda nada para depois, ela resolve na hora. Então, isso é bom. Com certeza ela deve achar a mesma coisa de você, com outros. Ela me acha muito calma. Mas às vezes não existe um equilíbrio, né? Devia ter um equilíbrio. Nunca vai ter uma não defeita existe. De vocês. Também era injusto, né? Injusto com o mundo. Alana, eu queria explorar um pouquinho agora, vender um pouquinho do peixe da gente. Lá da Fiabilité agora. Obrigada. Não, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que tem muito ouvinte aí, muita gente que é da área da tecnologia, seus alunos e tal. E as meninas também, como não lhe conheciam, falar um pouquinho do que você faz hoje lá na Fiabilité, dessa área de data science, do futuro, o que é que você espera com esse trabalho lá. Você tem exercido muito bem e que a gente está amando. O que é que você acha? Lá na Fiabilité eu trabalho em alguns projetos dentro do Fiabilité Data Science, que é um outro segmento, uma outra empresa associada à Fiabilité, mas que é um grupo só. E dentro do Data Science a gente trabalha com a construção de modelos de inteligência artificial para uma série de problemas relacionados principalmente a meios de pagamento, para seguro, crédito, cobrança. Então, a gente quer automatizar algumas soluções que hoje em dia são muito manuais e trabalham muitas vezes com soluções de BI, então a gente quer colocar inteligência em alguns feedbacks que os clientes e parceiros nossos
precisam. Então, dar um feedback rápido, reativo, prospectando, que é uma coisa que a inteligência artificial faz, ela prevê o futuro antes dele acontecer, mas não é prever do tipo, é mágica, joga cartas e magia, não. É com dados, então tudo é um padrão matemático e a gente trabalha com muita matemática. Então é uma área que particularmente eu amo trabalhar, porque hoje em dia tudo é inteligência e eu acho que cada vez mais sistemas inteligentes vão ser necessários e a gente está dando um passo nesse sentido. Então, tem muito a ser feito, é uma área que eu particularmente vejo muitas possibilidades, muitos caminhos, e no final das contas, os nossos projetos assim estão começando a ter uns feedbacks muito bons, então a gente já está com alguns resultados bem interessantes. Quem quiser saber, é só conversar com o pessoal da empresa, eles vão detalhar mais assim esses números. Os nossos clientes, né? A gente já tem uns feedbacks bem legais e os produtos da gente estão bem consistentes. Mas, assim, quem gosta dessa parte de inteligência artificial, que acha que, eu queria começar a estudar sobre isso, eu super incentivo. Então, tem muito a ser feito, então vai precisar de mais gente trabalhando, mais gente estudando sobre isso. Então, estudem. Não tenham medo da matemática, que às vezes essa área tem, é muita matemática. Então, isso a gente pode aprender também. E tentem fazer cursos, tentem se especializar, porque essa parte de sistemas inteligentes, essa parte de modelos prospectivos, cada vez mais eles vão estar nas empresas, eles vão estar nas organizações, porque a gente cada vez mais quer diminuir os erros e melhorar a assertividade nas nossas decisões. Então, é por isso que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente trabalha, evitando muitas vezes alguns vieses. A nossa conversa do começo aqui, da nossa discussão, falando sobre questão de vieses, porque às vezes uma mulher é subjugada, às vezes a gente tem uma pressão muito a mais, a gente não tem muito espaço, não tem voz. Quando a gente trabalha com essa parte de inteligência artificial, uma coisa que é muito perigosa e a gente tem que ter muito cuidado é que os dados, eles replicam essas más decisões. Então, por exemplo, se eu estiver falando de, eu vou fazer um modelo que me ajude a identificar os melhores candidatos para uma determinada vaga. Tem modelos que fazem isso, né? Modelos de inteligência artificial. E muitas vezes, os modelos, na hora que eles começam a decidir, eles repetem os vieses dos humanos. Se tiver, por exemplo, 2 perfis, ele tem que escolher uma pessoa, tem 2 perfis, de uma mulher que tem X, Y, Z características e de um homem que tem X, Y, Z características. Ele provavelmente vai escolher um homem. Por quê? No passado, ele viu que, no geral, quando tem um empate ou quando tem um homem que tem um pouquinho menos, mas é um homem, isso vai ter um peso maior para aquela decisão. Então, ele repete esse viés se você não contornar, se você não corrigir isso. Alguns modelos corrigem bem, outros não, e só replicam os problemas. Então, a gente, dessa parte de inteligência artificial, a gente tem que ter muito cuidado com essas questões, porque não são questões óbvias, são questões culturais, são questões éticas, e que existem em tudo que vocês imaginar, para atribuir crédito, para dar uma nota para aquele consumidor, para dizer quando ele vai pagar. Então, tem muita coisa que isso pode influenciar, e coisas sérias, coisas muito sérias. Então, não é uma área que você vai lidar com problemas triviais, porque normalmente os problemas que precisam disso são problemas que envolvem dinheiro, são problemas que envolvem custo, são problemas que envolvem desempenho. Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado e responsabilidade nessa área, tá? Mas é uma área maravilhosa. Excelente. E eu estou ali todos os dias com os clientes e a gente já tem ouvido feedbacks muito positivos em relação a essa área nova. Eu acho que eu não sei se aqui em João Pessoa a gente tem muitas empresas fazendo isso, mas eu achei muito interessante que lá na FebliT a gente começou com essa nova área e ter as meninas à frente é muito importante, sabe? Está dando muito certo, a gente está muito feliz e com certeza vai colher muitos frutos logo mais. Aninha, tu ia falar alguma coisa? Eu ia falar do que a Alana estava contando sobre... Eu não sei nem se isso tem a ver com
o complexo que é data science, né? Que eu vi uma polêmica no Twitter, não sei se você viu, que tinha um post e aparecia uma pessoa branca, e quando se abriu a imagem era uma pessoa branca e negra no final do post, de uma imagem, e o algoritmo do Twitter sempre trazia a pessoa branca, e eu acho que entra nisso que você falou, dos dados, Sim. sempre a maioria vai para uma coisa, né? Eu não sei, parece ser algo um cálculo mais simples, né? Não sei se Nada, isso aí entra nisso também? Entra, porque quando eu trabalho com identificação de imagens, antigamente a gente usava PDI, né, processamento digital de imagens, muitos algoritmos relacionados a isso. Só que são algoritmos que têm um custo computacional e a gente precisava de máquinas muito rápidas para fazer isso. Hoje em dia, problemas dessa natureza a gente resolve com Deep Learning, porque você consegue ter uma arquitetura que aprende e que dá uma resposta muito rápida. Então, ela transforma aquela matriz de pixels em matrizes de informação, e em cima das matrizes de informação ela decide. E aí, provavelmente, as estratégias mais populares para lidar com imagens são redes convolucionais, as convnets. Então, nesse caso do Twitter, provavelmente foi uma rede neural que deu um probleminha aí. Mas é justamente porque ela na hora que vai identificar a raça, a etnia da pessoa, né? Se é branco, negro, pardo, ela provavelmente identifica o padrão, então ela não olha o todo, e é porque provavelmente nas regras que ela estava aprendendo, ela percebeu que se ela só olhasse essa parte da imagem, ela estava acertando nas respostas, então ela continua decidindo errado, até que alguém calibre isso, diga, não é assim não, vamos aprender com essas novas regras, e recalibra essa rede para que ela comece a resolver isso. Mas isso é tão comum em modelos, gente. Às vezes a gente acha que o modelo está tão preparado e ele muda. Por exemplo, a gente teve muito problema com relação aos dados do Covid. O Covid mudou o perfil de consumo de muita gente. Acho que todos os segmentos. Antes o perfil de consumo era chegou a pandemia, mudou completamente. Então, e os sistemas inteligentes que estavam que estavam funcionando nessa época, o que foi que aconteceu com eles? Começaram a errar. Essa que é a verdade. Então, ele precisa de um tempo de ajuste para que essas coisas sejam recalibradas e ele aprenda as novas regras. E isso é normal, mas teve muito sistema aí que deu um bugzinho um tempo para entender o que estava acontecendo. A gente deu, imagina as máquinas. Imagina. A gente que ainda está do bug, a gente sai do bug, né, dona Adélia? A gente ficou no bug e parou lá. Ô, Alana, tem um outro assunto aqui que o pessoal falou e eu me lembro de vocês terem postado sobre isso no LinkedIn. Sobre o livro que você e a Alana... Quer falar um pouquinho sobre isso para a gente? Sim. Mulher, desculpa. Como eu tinha mencionado, a gente tem um grupo que a gente é coordenadora desse grupo, que é o das Turmalinas Tech, que é lá do Uniesp, nossas queridas. E aí, nesse grupo, para a gente resgatar esse lugar de fala, esse reconhecimento na área, a gente fez um projeto com as meninas, com as nossas queridas alunas, de fazer um levantamento de personalidades célebres na área da computação e contar a história dessas mulheres. E a gente construiu um livro, junto com as meninas, contando algumas dessas notáveis. E esse livro ficou muito legal, sem falsa modéstia, ficou um trabalho bem legal e muito educativo para, por exemplo, para pessoas que estão começando na área ou para pessoas que estão há um tempo na área e não lembram de cabeça outra personalidade feminina, a não ser a Ada Lovelace, que também tem gente que só pensa em Ada, eu conheço Ada, é suficiente. Não, tem um monte de mulheres na história da computação, então leia sobre essas mulheres. E aí, esse livro é um livro que tem algumas autoras, e a gente atualmente está começando a construir o volume 2, que a gente vai levantar nomes de personalidades brasileiras. A gente vai dar um destaque nesse segundo volume para as brasileiras. E aí, o primeiro volume está pronto e disponível. É um livro gratuito, que está disponível pela editora do Uniesp. Então, só é clicar, baixar e ler, porque tem algumas iniciativas parecidas, mas que são pagas. Valores pequenos, mas são pagos. Então, a gente tem que destacar que o objetivo desse livro não foi ninguém ganhar dinheiro e enriquecer.
A gente quer que o conhecimento seja espalhado. Então, o link provavelmente vai estar... Se já vocês está aqui estão nos comentários. Está nos comentários, no YouTube, aqui na descrição. Tá? Aproveita e curte, segue o canal, ativa o sininho. Isso aí. Faz tudo, tá? E os meninos provavelmente também podem colocar aí na descrição Já do vídeo, né? colocaram. Maravilha. E aí, a edição perfeita do Coders, com certeza. E aí é só ler esse material que vocês vão conhecer muitas mulheres maravilhosas, gente. E não é um livro para meninas, tá? Tem gente que acha é um livro falando de mulheres. Não, é um livro. Destacando personalidades da computação. Então, se você é de computação, você tem que conhecer essas mulheres, porque elas fizeram a sua área. Às vezes você está trabalhando com um produto que talvez tenha sido descoberto por uma mulher. Então, dê crédito a essas pessoas. Então, saiba quem construiu essa história. Não pense só nos homens. Personalidades. Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, que agora todo mundo só fala dos mesmos, né? Saia desse lugar comum, conheça outros nomes, conheçam outras pessoas. Vocês vão ver que uma coisa que aconteceu muito durante o processo foi que as meninas, elas se reconheciam muitas vezes nessas autoras. Então, tinha alunas que, quando viam a descrição, falavam: ai, professora, eu me achei tão parecida com fulana, achei tão maravilhosa a história dela. Então, eu estou me achando muito... elas são mulheres da área, tiveram algumas dificuldades que provavelmente você teve também. Algumas tiveram a sorte de ser reconhecida em vida, outras não, muitas não, infelizmente. Então, mas os desafios que algumas passaram é muito semelhante ao que a gente, infelizmente, ainda passa hoje em dia. Então, eu acho que vale a pena essa leitura, tá? É minha recomendação. Olha o livro. Muito bom, Alana. Eu achei. Maravilha, Ana. Eu também quero. Meninas, e aí, eu acho que a gente já consegue, né? Já conseguiu muito conteúdo aqui, muita história. Já chegamos em 2 horas, já temos um episódio. A gente pode seguir para os finalmente. E aí, Gabi, você que é a nossa âncora. Eu elegi Gabi como a âncora dessa situação. Eu também. Ela vai ser a líder do motim, para a gente tomar esse com certeza. Ninguém vai ela é a mentora intelectual, tudo certo. Já aproveito também para fazer um jabazinho aqui. Depois conheça o meu canal também. Vai estar aqui embaixo, se estiver assistindo no YouTube, Jornada Tech. É sobre carreira em tecnologia, então com certeza eu quero ter muito mais mulheres no canal também. A Alana está convidada depois para a gente bater um papo. E, né, e esse é um canal aberto, então dá para vocês tomarem ele de vez em quando também. Então chegamos aos finalmente, né? Querendo agradecer aqui a Alana. Foi um papo fantástico, saio com uma admiração imensa pela Alana. Vocês, né, eu já conhecia, já tinha essa admiração também, mas eu acho que é o momento, né, aproveitando que é um episódio especial, para reiterar isso para vocês aqui, formalmente, deixar registrado, né, o quanto eu coloco vocês no rol das mulheres incríveis que passaram aí na minha vida, na minha carreira. Então, a Alana recém-inserida nisso, mas com certeza também. Então, Alana, super obrigada. Alessia, Aninha também, se quiserem dar as palavras finais para a gente deixar a Alana concluir, fiquem à vontade. Eu agradeço a Alana por ter vindo aqui, também agradeço a vocês, os meninos, pelo convite, aprendi muito com a Alana, não conhecia, eu acho que eu já tinha visto a Alana em algum lugar, no IF, porque provavelmente todo mundo se viu ali, ou eu vi a tua irmã, não sei, mas eu vi alguém. Mas muito feliz, tudo, é incrível esses papos que a gente tem, porque eu me vejo, tudo que você disse, eu me vi igualzinha, as mesmas histórias. Eu acho que a gente tem que sempre, esses podcasts tem que sempre acontecer, para sempre, como é que diz? Levar a palavra, né? Levar a palavra das mulheres. E é isso, quem quiser ouvir mais a minha palavra, eu não falo muito, mas tem lá meu Twitter, é APVale, em todo canto. E pronto. Muito obrigada a vocês. Até a próxima. Eu queria agradecer demais a participação aqui. Obrigada, meninos, pelo convite. Eu adorei.
É a terceira vez que eu participo de algo desse tipo. A primeira vez foi a convite de Alana. Eu estava super tímida, tensa, pensando, síndrome de impostora. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que que me chamaram para isso? Mas eu fiquei super feliz. Foi um momento muito, muito interessante para mim. Eu vi pessoas que eu não conhecia. Eu vi opiniões diferentes da minha também, para me fazer refletir sobre muita coisa. Vez, e agora não foi diferente, assim, só reiterou aí a admiração que eu tenho por vocês. A Alana, eu não conhecia a Alana tão bem quanto eu gostaria, eu acho que agora a gente já consegue já progredir aí nessa amizade, é um prazer trabalhar com você todos os dias, viu? Obrigada por ter aceito o convite também, já falando aqui pelos meninos. Aninha, foi um prazer te reencontrar. Nunca mais a gente tinha se visto. De vez em quando eu vejo alguma coisa ali de Aninha cantando, gente. Ela canta maravilhosamente bem. Para. Show de bola. Verdade. Não é? E Gabi, eu não preciso nem falar a admiração que eu tenho por Gabi. Eu, na outra live, eu falei sobre isso e ela não escutou, não assistiu meu episódio. Mas ela está perdoada. E eu vou aproveitar que ela está aqui e vou falar para ela que eu tenho muita admiração por ela. Gabi foi a primeira gestora que eu tive na área de tecnologia, como gerente de Service Desk na época. Ainda nem existia o RH lá da empresa, a Gabi que montou lá na época. E pode ter certeza que eu aprendi muita coisa com você. Eu falei muito sobre isso lá no dia da live com os meninos, porque assim, eu trabalho com clientes até hoje e tinham coisas que a Gabi fazia que foram essenciais para essa minha formação. E eu repito hoje para os colaboradores, as pessoas que estão começando ali comigo. Não repito as coisas ruins, como a gente falou aqui, eu repito as coisas boas. E era muito massa, porque a Gabi, ela falava ali nos detalhes, ela revisava tudo que eu ia fazer em todos os detalhes, até um comentário que eu ia mandar para um cliente, um e-mail, ela olhava do português até o tom que eu poderia passar de voz quando eu estava falando com o cliente. Então, era maravilhoso isso. Eu não sei se você se lembra, mas eu guardei isso. Eu tenho uma memória péssima. Então, quando eu guardo, é porque realmente foi importante. Falar de voz do cliente, customer experience. Isso, exatamente. E eu, no meu trabalho, faço isso. A minha. Ai, que exatamente. Bom, eu fico feliz. E eu, no meu trabalho, eu repito isso todos os dias com as pessoas que trabalham comigo, elas podem confirmar. Então, assim, é um prazer lhe reencontrar sempre. Desejo muito sucesso para todos vocês. Queria mandar um beijo para a Íria, que apareceu agora aqui de última hora, que é a aluna de Alana. Beijo, Íria. E é um amor estar aqui mandando corações. Íria, foi um prazer lhe conhecer, mesmo que por pouco tempo. Eu espero que você volte logo, viu? Para trabalhar com a gente. Íria é maravilhosa. E é isso, meninos. Obrigada. Então, deixo a palavra agora aqui com a Alana para ela concluir. E primeiro agradecer o espaço, dizer que foi um prazer passar essa noite com vocês, foi ótima a conversa, o papo, conhecê-las, porque, novamente, só conheci a Alessia, né? O nosso contato era muito profissional, a não ser nos casamentos. Sim. Que a gente se tromba, né, Alessia? Mas, assim, foi um prazer, a admiração que foi construída aqui foi mútua, tenho certeza disso. Então, quero o contato de vocês para a gente se seguir nas redes e a gente manter esse contato. É muito salutar ver mulheres tão graciosas e tão maravilhosas, então a gente precisa destacar essas pessoas na nossa caminhada também. Então, foi um prazer muito grande. Eu estou muito feliz com o convite. E aí eu queria deixar também a abertura para o pessoal que queira me seguir nas redes, ou principalmente o LinkedIn, que é onde atualmente eu estou interagindo mais. Sigam também a comunidade das Turmalinas Tech, que está lá no Instagram, dei um apoio lá para as meninas. E aí um último conselho para o pessoal é que, se você for menina na área de computação, vou aproveitar o espaço para me direcionar a você, já que a gente está num dia emblemático, né, de golpe aqui no canal do Coders. E aí, nesse dia tão emblemático, dizer que procurem as suas colegas dessa jornada. Então, é importante você ter um grupo, é importante você construir esse network. E um grupo de colegas na jornada é tão reconfortante. Eu estou falando aqui, mas tentem, de verdade. Então, tem comunidades muito legais. Se você é aqui de João Pessoa, Campina,
da Paraíba exclusivamente, eu vou dar algumas sugestões. Tem Palheiros Paraíba, tem o PUG IPB, tem Uma Tech Makers. Nas suas universidades, provavelmente, tem comunidades mais locais, por exemplo, It Girls na UFCG de Rio Tinto, tem o Array Girls lá na Unip. Então, tem muitas comunidades, e essas comunidades todas conversam entre si. Tem o WE da UFCG. Então, tem muita comunidade legal. E todo mundo conversa, todo mundo troca. Então, a gente se encontrar nesses lugares é muito bom para a gente também. E encontrem esses lugares, achem a comunidade que vocês gostarem mais e participem, interajam. Vocês vão ver como vocês vão ter outra visão sobre a área. E os meninos também, essa discussão não é só para mulheres não, tá, gente? Sejam caras bacanas, sejam colegas legais, sejam filhos, esposos legais. Não adianta a gente estar falando aqui de carreira, a gente está falando aqui de questão salarial, questão de respeito no lugar de trabalho, de não interromper a coleguinha, mas em casa você ser um babaca com a sua mãe, você não ajudar, fazer sua parte com a sua esposa. Então, eu acho que muito mais do que mudar o mundo com grandes coisas e ter uma empresa muito inclusiva, é você pensar no seu entorno. Ajude sua mãe, lave suas cuecas, faça sua comida, arrume sua cama, isso é o básico. Eu não espero isso, menos do que isso de um homem. E se você é casado, faça sua parte com a sua esposa. Você tem uma esposa, você não tem uma empregada. Então, se você se ofendeu com o que eu falei aqui agora, é porque você está bem errado nessa história. Então, reflita sobre suas atitudes. Então, o Dia da Mulher é um dia muito mais do que parabéns, chocolate, blá, blá, blá. É um dia para a gente refletir sobre o quão longe a gente ainda está, de onde a gente deveria estar, que é um lugar de igualdade e de oportunidades iguais. A gente ainda está muito longe disso. Então, vamos começar a fazer alguma coisa, tá? Então, boa noite, gente. Um beijo. Sigam, comentem, curtem, façam tudo no canal aqui, tá? Principalmente quando for para o YouTube. E sigam no Instagram também o pessoal do Coders. Exatamente. E quem estava procurando um canal de tecnologia, continue procurando, né, meninos? Porque não teve nada de tecnologia aqui hoje. A gente falou de data science no final, Alessia. Foi mesmo. Foi. Tá bom. Beleza. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau.